Muito boa noite, estamos iniciando o nosso Mesa Redonda Futebol Debate, homenagem ao Pacaembu. Tem luz ali, mas aqui não tem. Então é uma homenagem ao maravilhoso Pacaembu, que é tão querido, tão badalado, as pessoas pedem tanto para ter jogo no Pacaembu. 4 de março é a 5ª vez que não tem energia elétrica lá. É apagão aqui também? Não, aqui não, é uma homenagem ao Pacaembu. Ô, louco! Nossa homenagem ao Pacaembu, esse estádio maravilhoso. Ele só não tem luz, mas é maravilhoso. Inclusive, agora que ele vai ser privatizado, já pode ser privatizado com uma boate, por exemplo. Já não precisa fazer nada. Olha, em mim apareceu uma luz. Né? Olha só, que... E fez-se a luz. Né? É uma maravilha. Estádio... Estamos vivendo o clima de Pacaembu, mas aqui é diferente. Vamos lá. Puf, pronto. Aê! Aqui não tem problema. A gente tem luz. Foi só uma homenagem ao Pacaembu, Muito né? bem. Daqui a pouco, por causa do Pacaembu, tá tudo atrasado, inclusive o nosso convidado, Fábio Carilli, que já está se encaminhando para cá. Mas está tudo atrasado. Mas o programa começa no horário certo, porque aqui não tem esse tipo de problema. É verdade. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite aos nossos telespectadores do Mesa Redonda Futebol Debate. Você pode participar da nossa Mesa Redonda, é só mandar um e-mail para cá, mesaredonda@tvgazeta.com.br, ou você pode participar através do nosso WhatsApp, 99479-1633. 99479-1633. Faça a sua pergunta, faça o seu vídeo com pergunta para o treinador do Coringão, Fábio Carilli, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. Participe. Bacana, legal, legal. E não faltará luz, tá? Não, aqui não. Não tem esse tipo de problema. Aliás, a nossa iluminação, a equipe técnica maravilhosa, trabalha. O Márcio, que trabalha aqui com a gente, são todos ótimos. Aqui não precisa gerador, não precisa nada. Não. Aqui tudo funciona bonitinho. Aqui as coisas são... Aqui você tem manutenção, você tem cuidados técnicos, né? Água no lugar lagado e tal, aí é complicado, né? Aliás, frise-se... O Vanderlei Nogueira falou com o Eduardo, que é um dos funcionários do Pacaembu, tem nada a ver com os funcionários. Que eles são trabalhadores, são pessoas que se dedicam. Mas não tem condição, é falta de condição. O Pacaembu está degradado. Todo mundo largou o Pacaembu, está tudo largado. Imagina agora que eles vão privatizar, piorou mais ainda, né? Então, mas está largado, o Pacaembu está largado. E os funcionários, coitados, eles fazem o que eles podem fazer, né? Mas é da prefeitura o Pacaembu? Ainda é, mas eu tô louco para que deixe de ser rápido. Mas vai ser bom privatizar, não vai? Eu acho que sim. Claro. Mas cadê o gestor? Como é que é? O nosso gestor. Pois é, tava lá. O nosso Dória estava lá? Tava lá. Nosso querido Dória? Ô Dória, quando eu andei do seu lado fazendo propaganda política sua antes de você ser eleito, você me parecia um cara que cumpriria suas promessas. Você não está cumprindo nada, cara. Mas ele falou que ia privatizar também. Não, vai privatizar, mas isso não quer dizer que precisa avacalhar antes. Mas quem sabe se o projeto não é para uma boate? 38 mil pessoas no Pacaembu, 34 mil pagantes, 4 mil de bico entraram lá, mas 38 mil pessoas, 38 mil santistas, numa prova que o Santos tem público sim, aqui em São Paulo, numa prova que o presidente do Santos atual está certo, tem que fazer 10 jogos mesmo do Brasileirão aqui em São Paulo. De noite? Não, de noite não, é melhor fazer de dia, né? De noite você não. Sabe como é que é? De noite agora, só se cada um trouxer uma vela, aí os caras fazem. Eu vou dizer uma coisa para você, eu estou decepcionadíssimo com o Dória. Não é só isso, não. Ele acabou com um programa também da prefeitura que cuidava dos viciados em crack, dava emprego para eles também. Ele acabou com esse programa também, que foi na gestão do prefeito antigo. Era criticável e tal, mas existia e ajudava, né? Pelo menos para a subsistência dos caras. Enfim, ele acabou com esse programa na sexta-feira. Então, meus pêsames para o prefeito, que está conseguindo acabar com o futebol. Mas não acabou com o futebol, não. Porque esse jogo do Santos e Corinthians foi o melhor jogo que eu vi nos últimos tempos do Brasil. Aliás, se você quer saber. Casa cheia e a nossa equipe da Gazeta estava lá mostrando tudo o que aconteceu. Vamos ver. Pacaembu ou Vila Belmiro? Afinal, o que prefere a torcida do Santos? A Vila é boa, mas o Pacaembu volta mais, a pressão é mais forte. Porque o público comparece em maior peso, né? Sim, sim. Pacaembu, né? A Vila tem a sua história, mas o Pacaembu é o que reúne essa massa, né? A Vila cabe 10 mil pessoas e aqui vai dar 40. Então tem que pôr para jogar aqui em São Paulo. A torcida, a massa alvinegra aqui em São Paulo é grande e tem que vir jogar mais em São Paulo. Pacaembu. Por quê? Cara, o Pacaembu é um estádio que acolheu muito Santos, já ganhou muitos títulos aqui, traz mais torcida, bota pressão, tem invencibilidade, tem que jogar aqui. No clássico de torcida única, os santistas de fato encheram o Paulo Machado de Carvalho. A gente sabe que a torcida faz a diferença, independente do time que seja, né?
A gente sabe que o estádio vai estar lotado, vai estar apoiando o tempo todo, a gente tem tudo para fazer uma grande partida. Situação estranha para quem está acostumado a mandar os jogos por aqui. A gente sabe que o mando é deles, a gente vinha jogando também no Pacaembu, então acho que para nós acho que só vai ser estranho realmente a torcida, que o campo a gente já está acostumado. Agora a gente fazer um bom jogo e Deus quiser sair com a vitória. Um clássico diferente, como nos velhos tempos. Para se ter uma ideia, a última vez que o Santos mandou um clássico contra o Corinthians aqui no Pacaembu faz tempo. Foi no dia 16 de novembro de 1994, em uma partida de campeonato brasileiro bastante curiosa. Na ocasião, o Timão levou a melhor. Venceu por 2-1, com gols de Marques e Tupanzinho. Tocou na cara do gol, Tupã! É bola lá! O gol do Peixe, por ironia do destino, foi marcado por Neto, ídolo do Corinthians. Mesmo assim, jogando como mandante no Pacaembu, o Santos tem vantagem. Soma 5 vitórias, 9 empates e apenas 3 derrotas para o rival. Porém, no retrospecto geral neste estádio, sem contar o mando de campo, a vantagem é do Corinthians, que tem boas lembranças contra o Peixe, como o 7-1 de 2005 e, mais recentemente, o título paulista de 2013. É história que não acaba. A deste domingo começou com casa cheia e novidades nas equipes. Ralf pela primeira vez relacionado no Corinthians e querendo jogo. Sabe? Quer entrar? Com certeza. E o Santos sem o artilheiro Gabigol. Mais um capítulo do clássico Santos e Corinthians. Tem muita história bacana. Michele, tem também enquete e presentinho, não A tem? gente tem o presente, a enquete daqui a pouquinho a gente coloca no ar e a gente fala pra vocês. E o presente é hoje a camisa do Santo André de basquete. Olha que legal aí, da Liga de Basquete Feminino. E a propósito, após o Mesa Redonda, aliás, essa camisa eu vou dar pra quem participar, mandar um WhatsApp pra gente, vídeo, foto no 994791633, 994791633. E após o Mesa Redonda você confere o resumo do jogo, como que foi o jogo da partida entre Sampaio Basquete e Santo André, que rolou hoje à tarde e a gente transmitiu aqui pela TV Gazeta, tá certo? Você confere aí como que foi esse jogão de basquete. Bacana, Michele, legal, legal. Falou-se um pouquinho da história, da tradição desse jogo e realmente o Santos ele ganhou muita coisa e o Corinthians também. Você chegou a jogar pelo Santos ou pelo Corinthians no Pacaembu, num clássico desse, Miller? Boa noite. Boa noite, Flávio. Eu joguei o clássico contra o Corinthians, jogando pelo Santos, mas foi na Vila Belmiro, né? Não foi no Pacaembu. Mas, sem dúvida nenhuma, todo clássico ele tem, como o jogador sabe, ele tem um gostinho, um sabor muito especial, pessoalmente para o jogador. Helena, o Santos jogou bem, foi um jogo legal, o Chico falou, daqui a pouco nós vamos entrar em detalhes sobre o jogo, mas o fator torcida não pesou tanto assim, né? O jogo foi pau a pau. Não tem nada que ver. O Corinthians é que fez o gol e aí refluiu. Foi lá jogar lá atrás com aquela retranca típica do Corinthians e o Santos teve a bola nos pés. Mas o Santos passou a jogar chuveirinho, 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 chuveirinho. O tempo inteiro, do início ao fim. Quer dizer, não até o fim, porque eu não cheguei a ver o final do jogo. Foi até o fim, mestre. Foi até o fim. O gol dele saiu no chuveirinho. E quem fez o seu gol. Né? O jogo, vocês elogiaram, eu respeito, mas eu achei muito chato. Jogo muito igual, muito repetitivo. Sabe? É o retrato mas ele foi animado, brasileiro. Né? Entendeu? Ele foi animado. Foi animado no final, por causa da... Teve o tal do apagão, e aí no finalzinho parece que foi animado. Mas até o apagão não foi. Animado não foi. Muito erro de passe, muita faltinha, sabe? É um futebol... Você assiste um Manchester City, você assiste um Bayern de Munique à tarde, né? De manhã, e depois você é obrigado a ver um clássico. 2 timaços, campeões, não sei o quê. E é isso aí. Campeões do mundo, né? Os dois têm títulos mundiais. Vou
ter boa vontade com o Corinthians, hein? O Corinthians tem 2 mundiais, o Santos também. Não, eu Porque concordo o torneio com você de verão, não, né? Mas tudo bem. Concordo Mas com vamos você lá. nisso. E o Santos tem uma Libertadores contra 3. Se é um clube que pode reivindicar campeonato mundial, não é esse títulozinho do Palmeiras de 1951, que isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Essa Copa Rio é uma vergonha. O cara devia ter vergonha de reivindicar esse título. O Santos não. O Santos mereceu ganhar os 2 títulos que disputou. Ganhou do Benfica, ganhou do Milan, entendeu? E jogou lá, jogou aqui, jogou 3 vezes contra o Milan. O 3º jogo ele ganhou e passou pela televisão. O Pepe fez gol de falta. Isso sim é ganhar um título mundial. Aí sim é ganhar o título mundial. Um senhor chamado Juan Brossi, que foi muito bem também no 3º jogo. Eu não o me árbitro, lembro. ele foi muito bem. Ele teve uma grande atuação. Mas ganhou. Ele teve uma grande atuação. Ele foi muito mas bem, ganhou, não importa. Mas é claro que ganhou, sem Pelé, foi legal. Flavinho, mas ganhou. Vale a pena lembrar que o Santos abdicou da Libertadores. O Santos, naquela época, do grande Santos, ele ganhava 80 mil dólares por jogo, dólares daquela época. Que era muita grana. Que era um dinheiraço. Para ter uma ideia, o Brasil, campeão do mundo, a seleção brasileira ganhava 50 mil quando fazia isso. E o Pelé, o Santos ganhava 80. 80 mil. Caía muito, sumia muito no avião, né? Caía do avião. 2 milhões de dólares sumiram no avião. Caiu Ou seja, já se roubava no futebol naquela época. Agora viraram ladrões assim de muito dinheiro. Mas naquela época já se roubava também. Sabe o que eu estou me lembrando? De um jogo do Santos na Libertadores contra o Huracan da Argentina, na Vila Belmiro, uma quarta-feira à noite, chovia. Sabe que público tinha? 2 mil pessoas na Vila Belmiro. Estão lembrando que fazendo essa relação com o público do Pacaembu. 2 mil pessoas. Pelé no banco, primeiro tempo. Segundo tempo ele entrou. 8-0 para o Santos. 4 gols do Pelé. Perfeito. 2 mil pessoas. Quer dizer, meu Deus do céu, aquilo era o maior time da história do futebol mundial. E tinha 2 mil pessoas na despedida do Neymar também tinha 3, 4 mil pessoas. Vanderlei, bom, tudo o que aconteceu, né? Apaga a luz, essa confusão toda, estádio cheio, enfim. Eu sei que a gente vai falar do jogo um pouquinho. Do jogo depois, convidado. Estamos montando tudo, porque não acabava o jogo, né? Então agora estamos montando. Mas será que acabou? Acabou agora. Nossa senhora, um jogo eterno. Incabável, quase. Ninguém pode dizer que não foi um jogão, né? Foi cumprido. O que eu queria dizer, assim, rapidamente, só para esclarecer, porque vai ser notícia nos jornais amanhã, agora, em todos os sites e tal, com relação ao que aconteceu no Pacaembu. Além do jogo, vai todo mundo falar que foi interrompido o jogo, faltou energia. 50 minutos. Isso aí. E eu conversei com o diretor do Pacaembu, o atual diretor, que é o Eduardo, é um funcionário de carreira. O Flávio colocou corretamente, falando sobre os funcionários do Pacaembu. Claro. São funcionários de carreira, guerreiros, porque eles trabalham com aquilo que eles têm. Não é brincadeira, a gente sabe das dificuldades que esse pessoal que efetivamente trabalha em entidades públicas, eles se esforçam, mas é o que eles têm nas mãos. Então ele deixou claro, olha, o que houve? Eu perguntei para ele, o que aconteceu exatamente? Foi na rua, não foi na rua? Queimou o poste? O que aconteceu? Ele falou, o problema foi na cabine primária do Pacaembu, do próprio estádio do Pacaembu, do estádio Paulo Machado de Carvalho. O que aconteceu? Eu falei, mas não tem gerador? Ele falou, não, Vanderlei, começou com gerador. Depois que aconteceu alguns problemas de queda de energia no Pacaembu, a nossa exigência é que todos os times que jogam lá como mandante contratem o gerador. Então, para evitar problemas maiores, a gente começa com o gerador, e foi o que aconteceu. E, ao mesmo tempo, tem a linha da Eletropaulo, que é um fim de linha, que não é o correto, a Eletropaulo também não conserta isso. Então a gente começa com o gerador e tem como opção, plano B, a linha de energia da Eletropaulo. É assim que funciona. Fim de linha. Fim de linha da Eletropaulo. É assim que funciona, é isso que nós temos. Falei, quer dizer que o Santos contratou gerador, contratou e estava funcionando com o gerador. Teve um problema de energia no bairro, um pico de energia forte, que desarmou o gerador. E aquilo, quando desarma, como as lâmpadas não são novas, demora 10, 15 minutos para retomar tudo. Falei, mas desligou só uma parte, e nós desligamos o resto. Para quando voltar,
não dá um pico de energia total no estádio. Então nós desligamos e fizemos isso, ligamos a energia do Eletropaulo e restabelecemos. Infelizmente passou 30 minutos, então atrasou, mas é assim que funciona. Eu falei, mas é falta de manutenção? Nós fazemos o máximo. Mas eu só quero lembrar que não é segredo para ninguém, que parte da fiação do Pacaembu é da década de 1940. Essa é a notícia. Então 27 de abril de 40. Então, parte da fiação do Pacaembu é da década de 40. É óbvio que mais velho que eu. Qualquer coisa, qualquer construção como essa precisa de manutenção, de renovação, de energia e de fiação. Agora, com esse processo de concessão, ninguém quer assinar nada. E já não assinavam há muitos anos. Não, a desculpa de que é tombado. Os fios também são tombados. Conversa mas eu quero dizer aqueles banheiros fedorentos lá, não dá para arrumar banheiro. Eu só não quero, tem banheiro de novo, tombado. só deixar para fechar a minha opinião. Adoro o Pacaembu. Acho um estádio fascinante. Acho que se derem uma maquiagem e corrigirem as coisas mais graves, é um estádio que atrai as pessoas, gostoso de se assistir um jogo. Acho que todo mundo que gosta de futebol concorda com isso. E o Chico falou corretamente, parabéns ao Santos, que está optando por jogar em São Paulo, porque os torcedores do Santos provaram hoje, que tem torcida quando o jogo é bom e o Santos quando agrada, lota o Pacaembu. E para o Santos é um sucesso isso. Então eu acho que se puder consertar as coisas mais graves do Pacaembu, é um estádio imperdível. Flávio Praia. Legal. Bom, hoje o mundo amanheceu com uma notícia muito triste. A morte do Astori, capitão da Fiorentina, jogador de seleção italiana. E ele estava dormindo, concentrado para o jogo contra o Udinese e Udine, e não acordou. O time desceu para o café. E ele não foi, todo mundo estranhou, capitão do time, um cara responsável, 31 anos, foi pai há 2 meses, o cara estava morto. Miller, tem explicação? Quer dizer, vai saber. Mas é um negócio muito raro, acho que eu não lembro de ter acontecido assim. É verdade, é uma coisa bem atípica, né, Flavinho? Um jogador que tem um estilo de vida, né, um ritmo de vida, fisicamente falando, um metabolismo muito acelerado, morrer dormindo, né? Como você bem disse, a Fiorentina estava em Udine, né? Concentrada para o jogo contra a Udinese, e atualmente os jogadores se concentram agora em quartos, cada jogador no seu quarto, só individuais. Então, antes era cada quarto 2 jogadores, uma coisa sempre normal, sempre tradicional do futebol, mas hoje em dia não. Como o futebol mudou tudo, então cada um tem o seu quarto, é um jogador sozinho. Como ele não desceu para a chamada colazione, que é o café da manhã, o massagista foi lá, né, bater na porta do quarto, quando abriu, ele junto com o meio-campista da Fiorentina, encontraram ele morto, infelizmente. É uma perda muito grande para o futebol italiano. A rodada da Série A e da Série B foi, né, adiada, né? Isso aí é normal lá na Itália fazer. E eu fiquei muito triste porque um jogador que jogou no Milan, jogou na Roma, jogou no Cagliari, jogou na seleção 14 italiana. 14 jogos na seleção. Exatamente. Teve na Copa das Confederações aqui no Brasil. O treinador Prandelli que o convocou, apostou nele, que todo mundo na época criticou a sua convocação, mas ele foi muito bem na seleção italiana e era um jogador que estava na flor da sua idade, ao pleno da sua idade, 31 anos, deixa uma esposa, deixa uma filhinha, Vitória, com 2 anos de idade, quer dizer, então uma perda muito grande, não só para a família, né, acima de tudo, mas também para o futebol italiano, que ele era um jogador referência, assim como declarou o Buffon em uma entrevista. O Buffon deu uma entrevista, ele falou assim, ele escreveu, aliás, na conta social dele, né, eu quase não me expresso publicamente e quase não expresso um pensamento sobre uma pessoa. No seu caso, sinto que estou fazendo uma exceção à minha regra, porque você tem uma jovem esposa e familiares que estão sofrendo, mas especialmente sua pequena filha merece saber que seu pai era, em todos os aspectos, uma pessoa perfeita. Você era a melhor expressão de um mundo antigo e superado, em que valores como altruísmo, elegância, educação e respeito pelos outros eram os mestres. Parabéns, de fato, você foi uma das melhores figuras esportivas que eu encontrei. Buffon. Ô Miller, você trabalhou na Itália, como são os cuidados com a parte cardiológica, etc? Porque, poxa, é normal que o atleta tenha, no mínimo, exames básicos, né? E ele nem estava fazendo esforço, ou seja... Exatamente. Interessante que há 2 meses atrás, a equipe da Fiorentina fez uma bateria de exames, inclusive o exame, né, eletrocardiograma, que todo jogador faz
duas vezes por ano. E ele fez junto com a equipe, tudo deu normal, não deu nenhuma alteração no seu coração, nos batimentos cardíacos, como diz, né? Então estava tudo normal, quer dizer, morreu dormindo, né? Eu fico triste porque meu pai morreu dormindo, né? Meu pai teve essa morte também, né? Ele dormiu às 7 horas da noite e depois já não acordou mais. Mas eu acho que é a melhor morte para quem morre. Mas para quem fica é ruim, mas para quem morre é só gente boa. Como eu disse, jogador jovem, 31 anos de idade. Filhinha de 2 anos. 2 meses. 2 meses, desculpe, 2 meses. Não, no site está 2 anos. 2 anos, tá, Vitória? 2 anos. 2 anos, quer dizer. E era um jogador, como disse, Flavinho, ele era referência, não só na sua equipe, mas para o futebol italiano, né? Era um jogador que todos os jogadores gostavam dele. Ele tinha muita amizade no futebol italiano. Não, é um negócio que assusta, né? É verdade. E a tal história do... E aí não é aquele proselitismo bobo, não. Mas às vezes a gente não valoriza ter amanhecido. E olha como é a vida, né? De repente aquela coisa do... Não deixa para amanhã, se tem alguma coisa mal parada, resolve... Não é legal. Não... E os médicos, eu estou lendo aqui alguns médicos, né, falando sobre isso, fala que a morte súbita atinge 1 em cada 100 mil atletas por ano. E aí aqui tem recordando 10 atletas que aconteceram isso. Daqui a pouquinho eu até falo. Mas a maioria jogando, né, Michele? No esforço e tal. Isso, ele foi doente, exatamente. Foi aquele português mesmo, do Benfica, ele morreu dentro do campo, quer dizer, Sardinha, do São Caetano, mas ele foi atípico, né? Na verdade era húngaro, né? Húngaro, perdão. Ele jogava no Benfica. Exatamente. Teve aquele jogador da Copa da África. de Pequim, 30 anos, estava treinando. Aí tem mais um aqui, Patrick Eking, de Bucareste, ele também durante um jogo, agora dormindo é complicado. Piermário Morosini. Caso assim eu nunca vi. De atleta em atividade eu nunca vi. Antes do jogo começar, caiu no chão. E uma coisa legal para a família, né, Flávio? O jogador lá tem a segurações que fala, né? Ele tem o seguro de vida, né, e o seguro pessoal, quer dizer, então a família fica amparada por conta desses seguros de vida, né, que o jogador faz, e todo jogador italiano tem. Ô Flávio, só lembrando aqui do meu velho pai, que também já morreu faz tempo, e ele dizia sempre para mim, filho, só o peru morre na véspera, ninguém morre de véspera. Então se ele morreu é porque chegou a hora dele. Mas às vezes a gente espera... Então paciência. Deixa coisas, né, sem a gente não aceita, Chico, por conta de como foi, né, Flavinho? Dormindo, um jogador na plenitude da sua carreira, 31 anos de idade, um jogador referência no seu clube, um jogador, aquele chamado gente boa, né? Que é o Buffon, para dar uma declaração dessa. O Buffon é muito amigo dele, né? Eles se encontravam bastante para jantar fora. E o jogador italiano tem essa cultura, Flavinho, de jantar fora, todo mundo junto, ou com outros jogadores de outros times. Isso é uma cultura italiana que eu acho muito legal. Olha, o cara, ele chegou... como tudo que aconteceu, vamos chamar, vamos quebrar o protocolo, não tem problema nenhum. Obrigado, meu amigo, obrigado pela presença aqui. Boa noite. Pode bater palma para ele? Palmas? Pode? Não, eu vou bater. Tudo bom? Ele merece, porque ele falou que vinha ao programa sem saber do resultado do jogo, como sempre, o Fábio é assim. Tudo bem, mas eu falei, Seja bem-vindo, Carilho. Libriano, né? Carilho é meu amigo. É meu amigo, não é tão meu amigo, mas é o melhor técnico do Brasil em atividade hoje. Atualmente, e fala isso na sua cara. O dia que você for pior, eu vou falar também. Não, e Flávio, o Carilho tem uma coisa que a gente tem que sempre ressaltar. Ele fala e ele combina de vir ao programa antes do jogo. Seja o clássico que for, se a gente convida e ele pode vir, não tem algum compromisso depois, ele fala, eu vou. Se perder, se ganhar, ele vem, gente. Ele mantém a palavra dele. Da última vez foi assim, também foi um clássico, ele veio. Então é impressionante isso. É muito difícil ter alguém no futebol. Jogador, então, nem se fala. Treinador que cumpre assim a palavra, se o time empata, né, ou perde. O Carilli, não importa. Se perder, ganhar ou empatar, ele está aqui, ele dá a palavra dele, ele cumpre. É muito legal isso. Já nós vamos mostrar os lances. Carilli, boa noite, obrigado pela presença. O apagão mudou, atrapalhou de alguma forma o Corinthians ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Boa noite, prazer estar aqui com todos vocês. Isso é para as duas equipes, Flávio. O Santos já estava pressionando pelo resultado, a gente não estava conseguindo ter o controle da bola. Então não foi esse problema não que nós acabamos empatando. Já tinha mais uns 15 minutos de jogo quando aconteceu o empate, né? 20 minutos. O gol foi com 41, parou com 21. Então isso aí não foi ruim para os dois. Parar jogo assim 50 minutos é ruim para as duas equipes. Bom, vamos ver como é que foi a bola rolando para a gente conversar com o Carilli, aproveitar bem a presença do técnico campeão brasileiro aqui conosco. Vamos lá. Autoriza Luiz Flávio de Oliveira. A
bola rolando no estádio municipal do Pacaembu. Aqui tem Santos e Corinthians. É o Paulistão na Gazeta pra você. Saiu errado, hein? Sobrou pro Corinthians, Rodriguinho de frente, pode arriscar. Jogou pro Romero, chegou batendo. Em cima do David Braz, teve grande chance o Corinthians. Jadson jogou pra confusão, Rodriguinho com a sobra, batida, Vanderlei pra fazer a defesa. Aí do Corinthians, Balbuena, se pegar o Romero tá impedido, tirou a zaga do Santos. Escanteio pro Peixe, Giamota na bola. Giamota, bateu curtinho. Cruzamento chegou agora, toque de cabeça, era do Lucas Veríssimo. O Cássio no meio do gol fez a defesa, foi tranquilo Cássio. Rodrigo, o lançamento pro Copete nas costas do Henrique. Copete fez o giro para bater, Cássio. Rodriguinho, ainda o Corinthians, René Júnior. Tem Maicon pela esquerda, arriscou de longe, golaço! Golaço do Corinthians! René Júnior, René Júnior, René Júnior na marca de 21. Ninguém acreditou, ninguém marcou. René Júnior deu um tapa na bola. Vanderlei não chegou, ela de longa distância foi pro fundo do gol. René Júnior na marca de 21 agora. Corinthians 1, Santos 0 no Pacaembu. Aí Rodrigo. Chamou o Daniel Guedes mais atrás, se livra da marcação. Jogou lá pra dentro, toque de cabeça. Olha só, o Léo Cittadini teve grande oportunidade com o Cássio batido, ele meteu pra fora. Tá aberta a defesa do Santos, hein? Vem Rodriguinho, Cleison partiu, Rodriguinho se livrou bem, hein? Meteu pro Jadson. É ele e o David Braz, o Cleison tá livre, preferiu o Romero, tá aberto, vai bater, cortou, Romero vai bater, fez a finta, batida! O Romero deu um corte no zagueiro, mas o chute não saiu como queria. Pra sorte do Vanderlei, pra sorte do Santos, linha de fundo, hein? Cleison, tá aberta a defesa do Santos, Cleison, Romero partiu, Maicon também, é pro Romero, hein? Recebeu em condição, Romero bateu direto pro gol na rede pelo lado de fora. Olha o cruzamento pra dentro da área, toque de cabeça. Na rede pelo lado de fora, o Sacha chegou, antecipou a zaga, testou a bola. Pra sorte do Corinthians, foi rede do lado de fora, hein? Roubou bem Gabriel, a sobra do Rodriguinho. Gabriel vai passar, Rodriguinho pro Maicon, a batida pra fora do gol. O Corinthians chega outra vez com perigo, pra sorte do Peixe, linha de fundo, tiro de meta. Daniel Guedes jogou pra dentro da área, o toque de cabeça. Era o David Braz quem chegava na bola, houve um desvio ali. É escanteio pro Santos, hein? Autorizado, Vecchio. Preferiu o levantamento. Passou pelo Rodriguinho. Toca, olha o Alisson. Ele fez como se fosse um zagueiro, né? Poderia ter cabeceado, preferiu meio que um passe aí, perdeu grande chance o Santos. Vecchio, toque, Cássio. Meteram uma bola pro Vecchio dentro da pequena área, ele deu um toque de primeira. O Cássio foi bem, fez a defesa, escanteio, Santos aperta. Saiu jogando errado, hein? René Júnior pode bater de novo. René Júnior, Vanderlei para fazer a defesa. Aí, Rodrigo. Foi bem, Cássio, foi bem, Cássio. Wagner. E agora apagou o refletor, hein? Não temos mais iluminação. Aí o Luiz Flávio de Oliveira chama os capitães. E nós estamos com 47 minutos de paralisação, hein? Tá aí, vai recomeçar o jogo. Restam 23 minutos a serem jogados. Ficamos com pouco mais de 40 minutos de paralisação, sem iluminação. Corinthians 1, gol de René Júnior, Santos 0. Segue o jogo. Arthur Gomes, tá aí o Arthur.
Arthur passou pelo Wagner, por entre as pernas. O toque, a batida! Arthur caminhou, achou o Sacha que meteu pela linha de fundo. Quase o Santos lá. Olha o gol que perdeu o Sacha. Rodriguinho. Vai para dentro da área do Júnior Dutra, fechou, Vanderlei na sobra, olha o Jadson, pintou gol em cima da linha. Daniel Guedes cortou o que seria o segundo gol do Corinthians. É escanteio para o Corinthians. Maicon na pequena área, passa por todo mundo, toque Vanderlei. No chute do Rodriguinho, Vanderlei opera milagre no Pacaembu, uma paulada de primeira. Diogo bateu forte. Olha o cruzamento, Cássio ficou no meio do caminho, deu um tapa, olha o gol. Gol do Peixe. Diogo na rede. Cruzamento da esquerda do Giamota. O Cássio deu um tapa nela, mas ela ficou dentro da grande área. E aí, Diogo Victor emendou um balaço para empatar o jogo. A bola espirrada é para o Sacha. Muito forte. Luiz Flávio olha para o cronômetro. E não há tempo para mais nada. Fim de papo no Pacaembu. Aqui deu empate, Santos 1, Corinthians também 1. Carille, pelo nível do jogo de hoje, você já fez os 3 clássicos e agora o campeonato começa para valer na outra semana. Como é que você avalia a produção do teu time, você mexendo taticamente, fazendo adaptações? O que você pode dizer para a gente? Flávio, muito satisfeito com esses 3 jogos, com essa mudança, com tudo que aconteceu. Eu não mudei antes, porque eu sei o quanto que a diretoria brigou para buscar um 9, não conseguiu, então eu não queria mudar toda a estrutura para depois, chegando um 9, ter que mudar toda a estrutura outra vez, então a gente ficou insistindo ali, mas a partir do momento que a gente viu que ia ser muito difícil, aí me reuni com a minha comissão, com a minha diretoria e passamos a trabalhar em cima dessa nova formação que me deixou muito satisfeito nesses 3 últimos jogos, né, que foi o Palmeiras, Milionários lá na Colômbia e hoje o Santos. E aí, Miller, falar com o Carille sobre o Corinthians, sobre o jogo de hoje. Olha, Flavinho, o jogo foi muito bom, né? Eu dizia aqui nos bastidores, quando estava vendo os melhores momentos, que o Corinthians poderia ter feito 2, 3 gols, além do que fez, que seria um placar normal, pelo comportamento em termos táticos da equipe do Carille. Você lembra, semana passada, eu critiquei o Carille aqui dizendo que não era possível que ele jogou com 2 volantes, 2 zagueiros, com um jogador a mais marcando só Borja, sendo que o Palmeiras não passava do meio campo. Isso eu falei. Mas hoje eu elogio o Carille porque a sua equipe teve um comportamento totalmente diferente. Independente do gol, já no começo, os 5 primeiros minutos, já era para eles ter marcado 2 gols. E o time, na dinâmica de jogo, conseguiu envolver o Santos com muita competência, porque uma coisa é você envolver o seu adversário, outra coisa é você envolver com competência. E foi isso que o time do Carille fez. Você pode ver que, como ele disse, ele não mexeu na estrutura do time, permaneceu com a mesma escalação no jogo lá da Libertadores, e o Corinthians poderia, como eu disse, poderia ter vencido demais. Acho que hoje o meio-campo do Corinthians, também eu estou repetindo, é o melhor meio-campo do futebol brasileiro, porque o Santos tinha Alisson e tinha o Léo Cittadini. E o Vecchio. Léo Cittadini joga muito. Ele joga, só que ele não marca. O Alisson estava mal posicionado. O Vecchio estava jogando como terceiro zagueiro. E aí o meio-campo do Carille engoliu o meio-campo do Santos. E sobrecarregou a defesa do Santos. Então acho que o Carille soube bem aproveitar as fragilidades do Santos e poderia, como eu disse, ter a chamada última bola, ter feito mais gols, que seria um resultado normal para o time do Corinthians pelo futebol apresentado. Eu acho que, independente do apagão, o time do Santos conseguiu, exagerou nas bolas aéreas. A equipe do Santos, e olha que não tem jogador alto, hein? A equipe do Santos, a falta no meio-campo era bola esticada dentro da área. Quer dizer, o Balbuena inchou a cabeça hoje, que é, para mim, o melhor zagueiro do Brasil hoje. Então, acho que o Santos conseguiu, através da fragilidade do Fagner hoje, que não marcou bem, né? Depois teve a falha do Cássio, etc. E o garoto foi recompensado com a bola nos seus pés e conseguiu cortar a bola para baixo
e empatou o jogo. Mas eu acho que se o Corinthians tivesse vencido de 2-3-0, seria um placar normal. Ô, Carille, o Santos em algum momento sentiu o desgaste, falou-se muito, o Santos vai estar mais desgastado que o Corinthians, na verdade. Você sentiu algum desgaste ou o clássico fez os caras esquecerem cansaço? Flávio, esquece. Né? Nesses momentos a gente já teve essas adversidades também, esquece. O time do Santos correu até o fim do mesmo jeito, né? Procurando o resultado. Mas é assim, eu acho que os campeonatos assim devia ter uma igualdade, né? Tipo, jogar na quarta as duas equipes para chegar o domingo, o clássico ia ficar mais bonito, mais vistoso para o torcedor, ia ser melhor. Mas assim, quando começa o jogo, eu lembro aqui, quando nós perdemos para o Tolima, né? Lá, fora de casa, e na sequência era o Palmeiras. E a gente ganhou de 1-0 com o gol do Alessandro. Acho que psicologicamente muitas vezes é pior do que o tempo de descanso, né? A gente estava muito pressionado naquele momento e acabou dando tudo certo com o gol do Alessandro e as coisas acalmaram. Mas quando a juiz apita ali, você pode ter certeza que tudo muda. Pois não, Vanderlei. Carille, quais os jogadores, se você tem, claro, no banco, que podem fazer as mesmas funções do Romero? O Júnior Dutra fez isso no Avaí, muito bem feito, jogando de lado, e fez 9 ou 10 gols no Campeonato Brasileiro, uma equipe que foi rebaixada. Eu tenho o Luca, que já conhece esse sistema, mas jogando mais pelo lado esquerdo. Em 2015, quando ele jogou, que a gente foi campeão brasileiro, participando mais pelo lado esquerdo. O Cleison está ganhando isso, né? Precisa terminar melhor os jogos fisicamente. A gente está fazendo um trabalho diferente com o Cleison para aquele suporte. São esses jogadores que eu tenho hoje para fazer. E nesse momento, os três estão piores que o Romero? Os três? Assim, Vanderlei, é que você acaba dando uma sequência por tudo o que aconteceu. A resposta contra o Palmeiras foi maravilhosa, né? Aí você vai para a Colômbia, faz um primeiro tempo ruim, consegue ajustar no segundo tempo, faz um segundo tempo bom com ele. E no terceiro, muitas vezes um jogador que nem esse, Vanderlei, dá o suporte para que os outros ataquem. Parecido com o Jorge Henrique. Quando o Jorge Henrique jogava e fazia um lado, fechando o lado e liberando o outro, Dentinho, Ronaldo, enfim, Douglas, né? Então essa está sendo a ideia e eu estou bastante satisfeito com o que aconteceu nesses 3 jogos. O São Paulo ganhou agora há pouco em Lins, tá? Em cima da hora virou o jogo, estava perdendo 1-0, ganhou por 2-0, daqui a pouco nós vamos ver os gols desse jogo. Chico. Meu caro Carille, parabéns pelo resultado. Eu achei que não foi tão ruim não, apesar de que se não tem um apagão, o Corinthians ganha. Estava conversando isso com você porque o Santos estava perdido, não estava achando o caminho do gol. E o apagão deu uma esfriada, né? Reacendida no Santos, né? Pegou fogo o Santos no segundo tempo. No terceiro tempo, vamos dizer assim, né? Já que teve o apagão de 50 minutos. Mas o que eu queria saber de você é o seguinte, cara. Você começou o campeonato, a pré-temporada, no sistema 4-1-4-1. Sim. E você apostou bastante nesse esquema. De repente, você mudou o esquema para aquele tradicional 4-2-3-1. Muito bem. E agora você está jogando num esquema que é meio maluco, na minha opinião, mas está dando um resultado positivo, que é o 4-2-4. E com todo mundo indo e todo mundo vindo, né? Diga-se de passagem, né? Como falaria o Neto, né? Nosso querido Neto. Então, quer dizer, como é que você decide... O Neto falaria, mas não voltaria. Mas não voltaria de jeito nenhum. Ficaria lá na frente porque ele era gordinho, pesado, né? Mas fazia gol. De falta, principalmente. Então, como é que você decide essa mudança de esquema? Quem é que decide? Você senta com algum dos jogadores, decide em grupo, ou você mesmo fala, não, olha, a partir de hoje nós vamos mudar por causa disso, disso, disso. Como é que funciona isso? Primeiro começamos mesmo no 4-1-4-1 e a resposta lá na Flórida foi muito boa, né? Contra o PSV, depois contra o time da Escócia. Da Escócia, isso. Pô, maravilhoso o que aconteceu. Aí nós viemos para o campeonato, iniciamos perdendo para a Ponte, depois nós ganhamos alguns jogos, mas não estava legal, sabe? O resultado estava vindo, mas você está olhando, não está legal, tem que estar melhor. E a gente esperando, né? Eu sei que a diretoria correu muito e não chegou esse 9, aí primeiro eu sento com a comissão. Primeiro com a comissão, passo as ideias, o que eu estou pensando nessa nova formação, a liberdade que eu vou dar, quem tem que marcar, como tem que marcar, para depois sim levar para o treino. Dificilmente essas coisas eu converso com o jogador. Por quê? Os jogadores sempre vão puxar um pouquinho para o lado dele. É normal, é ser humano. O que, né? Que é puxar para o lado dele? Um exemplo, o Cleison vai ter que fazer isso.
Você acha que nós jogamos assim, você consegue fazer isso? Não, é melhor isso. Aí pro Fagner vai ser uma outra... Então você tem que chegar e definir uma ideia e colocar no trabalho. Se colocar jogadores para discutir isso, forma de jogar, cada um vai puxar pro teu lado. Entendi. É natural. Perfeito, né? Então primeiro foi ali, depois conversa com um, conversa com outro. Não é uma novidade para o Corinthians. O Corinthians foi campeão da Libertadores jogando assim, né? Com Emerson, Jorge, Danilo e Alex, né? Características diferentes um pouquinho, mas com a mesma ideia. Então levamos para o treino. A resposta contra o Palmeiras me encheu os olhos mesmo, né? Aí, que nem o Miller falou muito bem da questão de ficar atrás da bola. Eu acho que tudo são etapas. Primeiro, dar uma consistência defensiva dentro de um sistema novo, né, para depois você ir soltando o time, né, não dá para você ir para um jogo e querer fazer tudo de uma vez. Então a gente jogou atrás da linha da bola mesmo contra o Palmeiras e hoje contra o Santos a gente já conseguiu soltar o time um pouco mais. O Carille, você estava falando, né, eu penso no modelo e tal, eu estava lembrando que no livro do Guardiola, quando ele quer mudar alguma coisa, ele se tranca num quarto escuro e fica olhando, vai para um lado, vai para o outro e tal, aí sai a ideia. Aí ele conversa com o filhinho dele pequeno e fala, o que você acha disso? Aí eles colocam, é verdade. Aí eles colocam um computador e tal, não sei o quê, aí ele leva a coisa para a comissão técnica. Como é que você, é a maneira dele ter ideias. Como é que você faz? Como é que é com você? Mais ou menos por aí, Flávio. Mais ou menos por aí. Eu me tranco lá no CT, fico ali que nem o treino é 4 horas da tarde, eu chego 7h30, 8 horas da manhã. E ali já começo a olhar, buscar vídeo de 2012 para ver qual que eram as movimentações dentro desse novo sistema, falando agora do 4-2-4, né? E penso, e daqui um pouquinho tenho uma dúvida, chego no Alessandro que participou disso, era o lateral direito daquele time, e pergunto, não, eu lembro dessas movimentações assim e tal, e aí vai indo, Flávio, não é uma coisa que você dorme pensando uma coisa e acorda outra, né? Então a cabeça nossa não para um minuto, não tem como parar, né? Mas assim, quando a gente faz com bastante convicção tudo aquilo, porque foi muito pensado e também trabalhado. É legal, é uma coisa, parece simples, né? Mestre Alberto Alberto Helena. O pessoal assim normalmente acha que futebol é só o jogo, né? E que o treino é só à tarde. Não, nós, comissão ali, passa 8, 10, 12 horas ali dentro do CT. Eu festejei muito, porque sou um defensor, né, do conceito de um volante só, porque eu tive a vantagem de ter visto, né, esse pessoal jogar, e que estou vendo, né, através dos times que estão aí, os principais times da Europa, jogam com volante só, às vezes sem nenhum, né? No caso do City agora, que perdeu o Fernandinho, joga sem nenhum, De Bruyne, Davi Silva, tal. E eu festejei muito quando você botou só o Gabriel ali, com os 2 meias e os 3 atacantes. Que é um sistema absolutamente moderno, embora seja eterno, né? Porque era já utilizado há muito tempo. De repente começou a dar um charivaria ali, o time perdeu um jogo, perdeu outro, não sei o quê, você recuou o zarfo, como dizia antigamente. Traz tudo para trás. E vamos voltar ao que era antes. Isso aí é fruto daquela coisa que fica no inconsciente do treinador brasileiro que eu ganhei tudo, mas se começar a perder agora, que é o período de preparação, em que eu estou tentando uma nova formulação do time, eles me dão um pé no rabo e eu vou para a rua e não acontece mais nada, ou é melhor eu voltar a fazer o feijão com arroz que eu já conheço, que deu certo e tal. Como é que funciona isso na cabeça do treinador, principalmente treinador iniciante como você, embora vá cheio de glórias, né? Então, ano passado, quando eu fui apresentado como técnico, vocês sabem bem tudo o que aconteceu, a desconfiança natural, normal. Se eu tivesse que brincar de par ou ímpar, eu tinha que ganhar esse par ou ímpar, né? Então fui muito definido. Esse ano, com um pouquinho mais de bagagem, vamos dizer assim, por tudo que aconteceu, eu tentei algumas coisas. Eu tentei. Mas é muito difícil aqui no futebol brasileiro você conseguir dar um passo à frente quando se tem mudança de elenco, né? Eu sei que o City ou o time do Mourinho, não me recordo agora, tinha um baita de um time e 1 bilhão para investir. Pô, né?
Então aqui... E ele reclamando. Sim. O City do Guardiola agora. 1 bilhão para investir dentro de um time montado. Então nós aqui, lembrando de 2015, campeão brasileiro, com uma expectativa muito grande de ser campeão da Libertadores em 16, de repente em janeiro sai 6 jogadores. Você vai fazer o quê? Né? O futebol é uma engrenagem, e para essa engrenagem funcionar requer tempo. Acho que o Miller ali, o São Paulo do Miller ali, quanto tempo vocês ficaram juntos, Miller? Silas, Miller, Careca, Pita, Sidney. Quanto tempo para fazer aquilo funcionar? Araújo, Deus que nos perdoe. Né? Jogava lá Bernardo, também. depois, a Teodoro, enfim, lembro bem dessa equipe. Requer tempo. E a gente aqui, agora saíram 3 jogadores aí importantíssimos. Né? O Jô sendo o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. No meio do ano agora, possibilidade de perder mais. Você não consegue formar um time. Aí é hora de dar um passinho atrás, passar confiança para os atletas também, que o resultado acaba dando confiança para todos. Mas sabe que uma coisa, Flavinho, que eu concordo com o Carille, é o seguinte, mesmo ele jogando com os 2 volantes que o Helena não gosta, mas ele está jogando sem atacante. Então, o segredo não é nem ele jogar com 2 volantes, ou um atacante, ou sem atacante. O segredo é que na movimentação e na aproximação, o time dele está chegando com qualidade. Então, hoje a gente viu isso bem claro. O Corinthians criou inúmeras oportunidades. E o contra-ataque do Corinthians sempre foi com bola roubada no meio. Não foi pelas laterais do campo. Foi pelo meio. Então, o contra-ataque com o Rodriguinho, com o Romero, quer dizer, com o Cleison, foi um contra-ataque com qualidade. E sem um atacante. Quer dizer, mesmo tendo 2 volantes, apesar que eu acho que na ordem natural dos fatos, lá na frente o Ralf vai ser titular, mas eu acho que o time dele, mesmo sem atacante, aquele fixo que era o Jô ano passado, na movimentação, na aproximação, está chegando com qualidade e está criando oportunidades de gol. Isso é importante. E essa história, você estava falando de começo de temporada, essa história do Atlético Mineiro, vamos esclarecer, o que aconteceu? Te procuraram, você procurou, teve de tudo, né? Falaram até que você procurou o Atlético. Como é que foi essa história? Falam demais, né, Flávio? Houve uma sondagem, nada mais. O que é uma sondagem? Perguntar se tem interesse em ouvir, se tem interesse em escutar alguma proposta, algo assim. E o que você falou? Que no momento não. Não houve nem sequência, nada, quer ganhar tanto, nada disso. Muito normal no futebol, eu vejo isso, muito se falou de... Acho que faz parte, eles estão na dele, procurando o técnico, não sei hoje como é que está, claro. E sai procurando, foram atrás do Abel, que isso também foi público, né, pelo que eu li, e uma sondagem com os meus empresários, nada mais do que isso. É legal, né? Porque, como você mesmo disse, há um ano você era uma indefinição. Hoje você trabalha num time maravilhoso como o Corinthians e é procurado por um time maravilhoso como o Atlético Mineiro. Olha aqui, você me permite uma coisa? Eu estou conhecendo o Carille agora, pessoalmente, mas eu já estava criando uma imagem dele muito interessante, que é o seguinte, é um cara que, primeiro, não esconde o time. Segundo, responde o que tem que responder. Sem frescura, sem enganação. É verdade. Eu acho isso muito positivo nesse nosso futebol tão cheio de... cheio de mimimi, né? Eu acho legal, é verdade, o Carille fez uma coisa que os treinadores na minha época faziam. O Cilinho, o Vanderlei Luxemburgo, olha, o time é esse. Sexta-feira, né, Carille? O time que vai jogar, o clássico, é esse o time. O que não vai jogar, ele já fica chateado, no outro dia já está conformado. E os que vão jogar já se preparam numa expectativa de um grande clássico. Não é isso, Carille? Sim. Não é mais ou menos, basicamente isso? Sim. Assim, vamos supor, eu tenho uma semana limpa e a gente tem um jogo no domingo, clássico o que for. Na quarta, os 11 já estão sabendo quem vai jogar. E agora você externou publicamente, né? A escalação. Sempre. A única vez que eu não quase nenhum treinador faz isso. A única vez que eu ainda deixei para o vestiário foi contra o São Paulo, mas porque a gente estava com os problemas no começo do ano, muito jogo, aí problema de físico, alguma coisa, a gente esperou. Mas fiz questão de ir no vestiário entregar para o Dorival, a escalação é essa, me desculpa. Porque o ano passado, meus treinos todos abertos. Estou fechando um pouquinho agora, pela relação de confiança. Né? 2 amigos meus, técnico de outros times do ano passado, um que a gente fez um gol de cabeça, eu sabia que vocês tinham treinado. Quem falou? Pô, Fábio, um cara da imprensa passou para nós. Então, contra o Palmeiras eu tirei a bola parada e tirei agora também para o jogo contra o Santos, porque essa relação de confiança não tem problema nenhum. Também, né? Fábio está fechando o treino, está diferente. Não, cadê a relação de confiança? Né? Tá ali, tá para todo mundo ver. Aí o cara fala, ou olha, ou mostra alguma coisa para um adversário. Eu sei que tem muita gente que faz de tudo para que os times grandes aí vá mal, para ter... Eu sei, é assim. Né? Então, a partir desse momento, algumas coisas eu estou fechando sim, mas a escalação todo mundo sabe bem antes. E hoje você está satisfeito com ele, até porque você tem peça de reposição no banco hoje, né?
tem o Sheik, você tem o Ralf, você tem o Júnior Dutra, mas hoje você está satisfeito ou você busca alguma outra, um outro jogador em outra posição para a diretoria? Satisfeito, Miller. Nesse momento, se chegar em um 9 para outra fase, mas pensando em Libertadores, primeiro tem que classificar agora, não tem mais como escrever, né? Então não tem muito o que pensar nisso. Tem o Pedro Henrique, que é um menino que já jogou aí, que também uma confiança muito grande. O garoto é bom, hein? Matheus. Sim, Matheus Vital. Bom jogador. Não queria perder o Camacho, mas por uma circunstância de vir um lateral esquerdo. Eu falei pra você, né? Bom jogador esse Camacho. Fizemos com o Sid Clay aí, que também é importante para nós ter um jogador da posição. O Capixaba, como é que tá? Tá bem, é um menino jovem. Não é fácil vestir uma camisa grande do Corinthians, menino com poucas partidas pelo Bahia, mas está mostrando muita qualidade. Ali na frente ele vai dar uma resposta boa. Mas você acertou com o Michael. O Ralf estreia na quarta-feira? Ainda não, Flávio. Ficou muito tempo parado, a última partida dele foi em novembro, veio recente, né? Tá trabalhando. Levei ele hoje para o banco porque não tinha o outro da função, né? O meu outro da função estava jogando na lateral esquerda, então se eu tenho que fazer alguma emergência... Mas o Gabriel tomou cartão. Sim. Então, aí é muito provável eu trago o Maicon para dentro e estreio o Sid Clay. Muito provável, mas amanhã eu decido. Então, na verdade, a estreia vai ser do Sid Clay, não do Ralf. O Ralf ainda não tem condição física ou é ritmo de jogo? Os dois, mas principalmente físico, assim, tem que estar melhor, e a gente sabe que ele é isso, é força, é físico. A última partida dele foi em novembro na China, né? Então chegou, está trabalhando 2, 3 semanas aí, a gente precisa dele um pouquinho mais de trabalho aí para depois colocar em campo. Perfeito. Oi, Leandro. Você estava fazendo uma colocação? Eu queria perguntar um negócio pro Carilho só. O que me chamava a atenção no Juninho Capixaba, por isso que eu perguntei para você, foi que ele fazia uma coisa que eu gosto que o lateral faça, que é a cobertura da zaga por trás. Você lembra do Silvinho? O Silvinho fazia muito isso, o Kleber, né, que você jogava lá. Você não estava no Corinthians ainda, mas você devia acompanhar, né? Sim. Eles faziam essa cobertura por trás. E o Juninho Capixaba sabe fazer isso, né? E faz isso naturalmente. Então, eu gostaria de saber de você se você pretende aproveitá-lo lá para frente, ou se ele também é possível jogar em outra posição. Ele é um meia de origem, né, que fez 14, 15 jogos pelo Bahia e foi contratado pelo Corinthians. É esse time que a gente precisa acertar dele. Muitas vezes ele afunda antes do que a linha e acaba dando condição, né? Então isso é repetição, é trabalho. Eu lembro que o Fagner chegou em 2014, foram 6 meses para ele entender o Wendel, a Arana. Então é um menino que está com a gente aí 2 meses, né? Mas o bom, que tem personalidade, tem muito potencial. Então daqui um pouquinho ali a gente vai agora, Flavinho, por que você... É uma pergunta toda hora fala, e a Michelle vai acabar fazendo, eu só vou adiantar. Por que você não usa o Carlinhos e o Pedrinho? Eu confesso que não vi nenhum dos... Eu não vejo Copa São Paulo. Eu acho uma perda de tempo, 150 times, é muita porcaria, compra-se vaga, então eu não gosto da Copa São Paulo. Mas tem uma badalação em cima desses 2 meninos. Por que você não os utiliza? O Carlinhos já foi emprestado, é um menino que precisa jogar e estava abaixo assim no dia a dia ali, até de comprometimento e tudo mais. O Pedrinho é um menino que a gente tem que ter muitos cuidados físicos. Tá cru ainda, né? Não, assim, e os números dele, é um menino de Alagoas que não teve uma alimentação boa, tem dificuldade para se alimentar, tem dificuldade para tomar suplemento, dificuldade para tomar remédio. Não vou saber explicar direito com os nomes, mas o atleta tem que estar com 15, 16 de não sei o que no clube, ele tinha 12. Hoje chegou a 14 e a gente percebia nos treinos... rápido, né? A gente percebia nos treinos que ele dava um pique e daqui um pouquinho colocava a mão no joelho. E dificuldade para voltar, para respirar. Até se vocês buscarem o jogo contra o Flamengo 1-1, que tem o impedimento do Jô, ele entra no segundo tempo, eu coloco ele, daqui um pouquinho ele arria, que a gente fala assim, né? Coloca as mãos no joelho e não consegue ter uma sequência. Tem melhorado, né? A gente está no pé dele na questão de tomar os remédios, tomar suplementos, se alimentar melhor. Aí a gente está vendo que está melhorando. Os últimos exames mostraram que está 14, mas tem que chegar a 15, 16 para que ele tenha um desempenho como atleta. Se fosse uma pessoa normal, não teria problema nenhum. Mas para atleta precisa subir esse nível. O que tem dificuldade de tomar remédio? O que é isso? Suplemento, vitamina, essas coisas. É um menino que não tem dificuldade para se alimentar. Mas por quê? Eu tinha um amigo... Não, assim, ele não é isso, ele não conseguia engolir remédio. É isso? É esse tipo de coisa? Eu não sei realmente o que é, mas é o que o departamento pede, assim... Menino que não se alimentou direito na infância, né? E tem dificuldade, mas o bom é que tem melhorado, está interessado, os nossos médicos estão em cima dele porque precisa. Se ele quer ser alguém, principalmente um jogador de futebol, ele vai precisar se cuidar. E o Carlinhos, por que você emprestou? Para ele jogar
né? Para ele jogar, ele precisa jogar. Pegar uma bagagem também, né? Ganhar uma bagagem. Que nem já aconteceu com muitos jogadores, a gente achou importante nesse momento ele sair para jogar. Ele chegou a criar problema lá com vocês? Nenhum, né? Ele foi campeão da taça, subiu e teve que operar o pubis. E com isso ele ficou muito tempo parado. E ali no nosso dia a dia assim, ele não conseguiu acompanhar, né? Mas é um garoto que tem potencial, que pode voltar ali e ser uma referência para o Corinthians, mas no momento é bom ele jogar para ganhar uma bagagem maior. Pois não, mestre Heleno? Não, desculpem. Imagina, ao contrário. Ter vindo aí. Não, eu queria saber, você está dizendo que com o Pedrinho nunca teve problema, mas e com o Carlinhos, teve problema? Não, já até respondi aqui, nenhum. Né? Chegou ali, menino muito educado, respeitoso demais. Mas nesse momento a gente achou melhor ele sair para jogar. Problema nenhum ali interno, nada. Carelli, e com o André, você teve algum tipo de problema? Nada. Você sabe que falaram muito isso, né? Vai escalar ele, não? Falam demais, né, Flávio? Pô, ele que me trouxe pro Corinthians em 2009, ele era o presidente, né? No meu 10º ano de clube. Um entendimento 100%, um cara que sempre me respeitou, sempre respeitei ele também. Né? E falam demais, tudo isso daí, que eu estou descontente, que está contratando um jogador que eu não estou sabendo, sabe? Acho que teve algum jogador que foi contratado que você não sabia? E outra coisa, é necessário ser consultado? Como é que é a relação de vocês? Porque às vezes a direção fala, não, quem contrata é a direção, que eu acho errado. Mas se for o assunto for tratado desse jeito, ok. A gente tem... Como é que funciona no Corinthians isso e se veio alguém que você não queria? Não, tudo é conversado, tudo é discutido. Né? Aí vem as coisas, estamos precisando de um 9. Todo mundo estava sabendo disso. Aí vamos trazer o Matheus do ABC? Vamos, mas não é o que a gente precisa no momento. É um garoto, 19 anos, 4 anos como profissional, com potencial muito grande, já está treinando com a gente, mas não dá para jogar essa responsabilidade para o menino ainda. Né? Então, aí o Andrés tem a ideia de trazer uns 6, 7 jogadores assim. Que ele fala que se acertar em 2, 3, ganhou. Tipo o Ralf, o Paulinho, essa coisa. Não, o Ralf já tinha jogado um Brasileirão pelo Barueri, né? O Paulinho já tinha jogado um Paulistão pelo Bragantino. Claro que a gente não tinha expectativa de que o Paulinho ia ser o que é hoje, né? Mas você pega de Edenilson, vindo de Caxias, que é uma competição menor. Você pega o Jusilei, que hoje está no São Paulo, que veio do J. Malucelli. Né? Algumas buscas assim o Andrés gosta e vai fazer. E o Matheus é uma delas. Mas tudo, Flávio, tudo sempre muito discutido. No caso do Ralf, Carlinhos, no caso do Ralf, ele consultou você? Sim. Sim. O Ralf foi eu, praticamente, que levei ele para o Corinthians. Tinha trabalhado com ele em 2008 no Barueri. Barueri, né? Ele e o Castan na época. Cheguei lá, falei de 4 jogadores, que era o Castan, o Ralf, o Fernandinho, que está no São Paulo, e o Everton, um meinha lateral que jogou no Cruzeiro e no Fluminense. Falei, tem esses 4, acabou fechando com os 2. E o Ralf é um jogador experiente, 33 anos. Não, agora essa Sim. Aí, de 2 anos na China, ficou 2 jogos fora. Né? Então, um cara que vem jogado no ano passado maravilhoso lá na China também. Então, a gente procurou saber sobre ele, teve a reunião e a gente decidiu contratá-lo. E o Alex Teixeira? O que está acontecendo com o Rodriguinho, meu Deus do céu? O Rodriguinho está parecendo o Messi. Você está atualizado, mas é verdade. Então já das duas, o do Helena, o Alex Teixeira e a do Rodriguinho. Alex Teixeira, o Corinthians tentou até o último dia de inscrição para a Libertadores. Esse é bom, hein? Sim. Esse é um belo jogador. E fui consultado também, tá? Hoje ele fez 2 gols. Não, ele é jogador diferente. Ele joga pra caramba, esse é bom. Um jogador diferente, mas eu sabia que ia ser... Foi o problema de documentação? Não, de números, né? De números, que era... Grana. Grana. Faltou vontade de trazer, né? Eu quero saber do Rodriguinho. Uma graninha. Quero saber do Rodriguinho. que está jogando muita bola. Rodriguinho. Voltou a jogar bola. O Rodriguinho, ano passado, de 10 meses de competição, que é o que temos, né? Vamos falar de fevereiro a novembro, em 7 ele fez a diferença, que foi o Paulista, foi o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, depois teve uma caída, não só ele, a equipe toda, no segundo turno do Brasileiro, que esse ano voltou querendo, né? É importante o atleta querer, né? Então, tá chamando a responsabilidade, dei a ele essa liberdade maior, que quando ele foi contratado do América Mineiro, ele jogava muito próximo do 9, né? Não fazia essa de descer. Com o Tite em 2015 ele veio, quando o Elias não jogava, ele jogava e jogava muito bem nesse 4-1-4-1, fazendo, ele aprendeu. Então o mais importante de tudo, é um jogador que está querendo e é muito inteligente. Você lembra que em 2015 ele fez o gol de empate no último minuto
lá em Campinas, 2-2, lembra? Sim. Aquele golaço. Sim, de fora da... O Corinthians jogou até com o uniforme laranja. Sim. Eu me lembrei que ele bateu, a bola sobrou, ele... E o grande jogo dele foi contra o Atlético Mineiro, 3-0 lá no Mineiro. Nossa, que o Elias não jogou. Isso mesmo. O cara, se sair um pênalti no próximo jogo, o Jadson vai bater? É o primeiro? Jadson vai bater. Tá treinando. Eu tenho que passar confiança pro atleta. Em 2015 ele batia todos, ano passado ele também. Então não posso errar um, troca, vai outro. Você conversou com ele depois que ele errou o pênalti? Você conversou com ele? Sempre. Vai treinando, que você ganha confiança em treinando. E, Carille, que tipo de treinador você é? Porque agora que você já está aí nesse, o ano passado e esse ano, você que já foi jogador, já trabalhou com uma série de grandes treinadores também, como que você se vê como treinador? Você é aquele que conversa, é paizão, ou é meio que um professor? E como é o Carille treinador de futebol? É mais essa linha paizão, sim, né? De deixar as coisas muito bem determinadas, muito bem treinadas. Não vou pedir nada que eu não treino, que aí você perde a confiança dos atletas. Não vou fazer uma modificação tática que eu não treinei. Isso daí se o que eu treinei não está dando certo, imagina o que eu não treinei. Então não gosto. Posso mudar as características dos jogadores, mas eu não mudo a formação. Se você mudar a característica, também você vai treinar antes. Sim, assim, vamos supor. Vou colocar o Luca, que é mais agudo, no lugar do Romero, que faz um trabalho mais tático. É o mesmo corredor, é as mesmas funções, só que as características do atleta são diferentes. Olha aqui, eu acompanhei toda essa mudança, na forma de treinamento do futebol brasileiro, a começar pelo tradicional coletivo e tal, depois foi treino alemão, o Mesvinelli trouxe para cá, começou a aplicar e tal, numa série de treinamentos. E hoje eu fico pensando, rapaz, cada pouco tempo de treinamento que vocês têm, e jogos um atrás do outro, tudo mais, se não era o caso, e troca de jogadores, muita troca de jogadores, se não era o caso de se reabilitar o tal do coletivo. Porque ele... naquela base, você faz o coletivo e ia organizando o time, chamando a atenção de cada setor. Porque isso é a maneira, a meu ver, de dar um entrosamento, dar harmonia para o conjunto, que é o mais difícil. O que você acha disso? Sim, os trabalhos coletivos não deixaram de ser feitos. Não, o que aconteceu foi diminuir o campo. Campo reduzido, Sim, aí 11 contra 11 é um trabalho coletivo independente do tamanho do campo. Sim, mas não é a mesma dimensão do jogo. Carille, por que diminui o campo? Porque o time está mais compactado. Tem um lance de aproximação. Tem um jogo, tem algumas imagens nossas contra o Palmeiras que a gente mostrou para os atletas, que o meu time ficou em 12 metros. Da linha defensiva para os dois. Então o jogo acontece em espaço curto. Eu sim, gosto de assistir. Com uma diferença, se me permite. Por exemplo, os holandeses lá em 74, os times, e hoje, o City e tudo mais, eles jogam em 12 metros no campo adversário, não aqui. Sim. Porque daqui, você joga aqui em compacto, para chegar até lá... Sim, sim. Então, assim, quando você fala que não se faz mais coletivo, esse campo aberto, isso eu não faço mais. Mas 70 metros eu trabalho. Carille, qual é a média de passes do seu time por jogo? Puxa, não sei. Mas eu pego Mas aqui. foi bom você ter falado sobre isso. Nesse comentação, eu só queria dizer o seguinte, em cima dessa linha, só para não perder o raciocínio, se eu queria encaixar uma pergunta, virar a página um pouquinho, queria dizer, eu sei que é um apaixonado por futebol, claramente, você dorme. Hoje o City deu quase 1000 passes. É isso, quase então. Isso é uma das que eu ia perguntar. 975 quase quebrou passes. Um recorde mundial. 93% de acerto. Para você que é um apaixonado, como é que você vê isso? O que você pensa sobre isso? Seria importante conhecer a sua opinião. Muito bom ter falado sobre isso, porque nesse novo sistema do Corinthians, o que eu mais preciso é ficar com a bola. Que se eu começar a jogar a bola para os pontas, não vai ter gente para fazer gol. O primeiro gol nosso contra o Palmeiras, ficamos 1 minuto e 26 segundos com a bola. E trocamos 28 passos. Trocamos não, vocês trocaram. Nós trocou junto. Troquei junto. Hoje me falaram, eu não vi ainda, que amanhã eu vou analisar todo esse jogo, que a gente teve um momento que ficou 2 minutos com a bola. Não sei quantos passos foi trocado. Essa é a ideia, que te dá segurança, que chega com isso fascina, né?
fascina. Mas há uma diferença significativa. A média no Brasil, pelo que eu sei, é de 260, 270 passes por jogo, por time. Ele deu 975. É um negócio... Não, caramba, o que está acontecendo? Né? Mas escuta, é lá no campo adversário. Sim, não é trocar a bola aqui atrás. O Chelsea, estamos falando do campeão inglês, o Chelsea, campeão inglês, chutou uma bola no gol para fora. Só. Mas nada, não teve, não é que, não teve jogo, né? É um negócio, você acha que a gente consegue chegar no nível, não vou dizer nesse até pelo número de investir e tal, mas dá para chegar a alguma coisa aproximada disso? É a nossa busca, Flávio, pode ter certeza, mas é muito difícil. Né? Vamos falar aí do tic-tac, que foi tanto falado do Barcelona, do Guardiola. Quantos anos todos aqueles talentos ficaram juntos, né? Com uma ideia de jogo? Aqui a gente, infelizmente, pela nossa economia, por tudo mais, a gente não consegue manter e com isso, mudanças você não consegue. O Barcelona ficou 6, 7 anos juntos. Os números do Guardiola, ele tinha 971 passes, era o maior recorde, né? 971 contra o Rubin Kazan. Aí ele perdeu para o Luiz Henrique, que deu 1.026 no jogo contra o Borussia em 2016. Mas era o time do Guardiola, quer dizer, com o Luiz Henrique. E hoje ele ganhou dele no segundo lugar para 975. Mas, Flávio, coloca o Guardiola no São Paulo hoje. Será que o time dele faria isso? Olha aqui, peraí. Depende do tempo. Peraí. Depende do tempo. Com o tempo a qualidade que ele tem. Você tem jogador. Mas espera, Miller, por que a qualidade financeira que nós temos no futebol brasileiro não faz diferença contra equatoriano, contra paraguaio? Contra os próprios times brasileiros de segunda categoria. Não faz. Hoje, por exemplo, é tudo a mesma coisa. O que acontece? Exatamente. São Paulo e Inês. Peraí. Por isso que eu tô falando. O Guardiola pegou esse City que aí está, o ano passado, e praticamente esse time que está jogando hoje foi montado este ano. Não é o caso do Barcelona, que já vinha com conceito, já desde o domínio do Rinus Michels, passando por todos os holandeses que lá estiveram e tudo mais. Não. Ele pegou esse time o ano passado, não foi bem, razoavelmente bem, e este ano ele montou praticamente esse time. Um cheque em branco. O Carille, só para colocar a situação... E o time joga como se tivesse... A gente já consegue entender o Barcelona por que você deu essa diferença o ano passado. O seu time deu, em média, 425, né? 425 passes. Que é quase o dobro da média do futebol brasileiro. No jogo de hoje, nós temos a equipe do site GazettaEsportiva.com, nosso editor Marcelo Belpiedi passa para mim que, segundo a Footstats, foram 360 passes certos e 36 errados. Bom, mas a diferença é essa. Então, 370 passes 360 e você chegou a ficar 2 minutos com a bola no pé. Falaram para mim. Não, eu acredito. Agora veja o tamanho do negócio. É claro que nós vamos discutir dinheiro, não é isso. Mas olha o tamanho do que foi feito lá. Pô, 975. E onde? Na posição do campo. O Corinthians hoje jogou recuado. Flávio. A maior parte do tempo. No Campeonato Paulista, o jogo que o Corinthians mais trocou passes foi contra o São Bento, 559 passes certos e 53 errados. E perdi o jogo. 559, que é também para futebol brasileiro uma loucura. Boa. Sabe? Não existe só uma maneira de jogar futebol. Aqui nós estamos falando de alguma coisa que eu estava olhando o jogo, eu falava assim, meu Deus do céu, mas o que está acontecendo? O Chelsea parecia um time de esquina. Um absurdo. Não teve jogo. Foi um treino tático do Guardiola. Tem outro detalhe importante que temos que aproveitar o Carille, que é claramente um cara apaixonado. É claro. É tão doido quanto o Guardiola, né? É tão doido quanto o Guardiola que gosta de futebol. Nos bons momentos do Guardiola no Barcelona, o estudo apontou que eles demoravam a retomada de bola, perdia a bola. Demorava 9 segundos para recuperá-la. Caiu, viu, Vanderlei? Agora com o City caiu. Então, mas vamos falar 9. Pronto, para não brigar. 9 segundos para recuperar a bola. Perdeu 9 segundos depois, tomou de novo a bola. Lá, né? Eu imagino que para um técnico isso é o sonho dourado, né? Você está no banco lá, você chega ao prazer, né? Porque é um sonho. Como é que se faz isso? É possível? Pô, isso é muito simples assim que eu vejo para falar. Qual a média de altura do time do Barcelona nessa época? Tudo baixinho.
Então os caras tudo perna rápida. Dinâmico, Perna rápida. Perde a bola. É verdade. E a posição no campo do adversário. Agora, Carilli, tem mas uma é a coisa que mesma é coisa importante. com o Barcelona. Tem uma coisa que, assim, que a gente precisa... Que eu acho que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade aqui no Brasil, e de novo foi o teu segredo do ano passado. Hoje o jogo coletivo é fundamental. O teu lateral tem que entender o que o teu, entre aspas, ponta esquerda fala, o seu zagueiro, o seu volante. Ninguém pode estar estático quando a bola está em movimento, né? Esse jogo coletivo é que a gente vê dificuldade de se entender aqui no Brasil. Ainda é muito aquele joga aqui, aquele outro joga ali. Quando você faz um jogo, criar essa consciência coletiva, me parece que é o grande segredo, né? Flávio, depois do jogo do Palmeiras, né, eu enfrentei como técnico 4 vezes e foram 4 vitórias. E saiu uma matéria assim que me chama a atenção. A gente depende muito do resultado. Foram 4 vitórias contra o Palmeiras em um ano com 4 técnicos diferentes. Eduardo, Cuca, Alberto e agora o Roger. Então a gente depende. Eu tive 2 resultados negativos na sequência, em Santo André e São Bento, e depois o empate com o Red Bull. Já se falava de eu cair. Sim. Sabe? E eu buscando alternativas ainda. Eu acho que o Campeonato Paulista, os técnicos têm que usar, porque o jogo te mostra algumas coisas. Muitas vezes o treino não te mostra. Né? Mas o jogo vai te mostrar as dificuldades. O treino engana, né? Às vezes. Muitas vezes o treino engana. Então, eu estou usei o Paulista para isso, sim. E já começou a falar que eu ia cair. Agora, Carilli, agora uma coisa interessante. É uma falta de consciência generalizada. Não é só nós da imprensa temos culpa nisso também, sem dúvida. Porque é aquela mentalidade que diz assim, jogar bonito não é necessariamente ganhar. Claro que não é. Assim como jogar feio também não é. Uma lota estádio. Não pode ser uma via de regra. Lota estádio. Jogar feio não significa que vai ganhar. Aliás, a imensa maioria joga feio e perde. Eu prefiro perder de 5-4 do que claro. Agora, acontece o seguinte, não deixamos escapar esse momento. É verdade. A questão da marcação no campo adversário. De recuperar a bola, que você levantou bem a questão. Não é porque os caras têm perna curta e chegam lá. É porque os volantes, os zagueiros que têm perna longa, jogam como volante, no meio do campo. O time inteiro joga na frente. Eles não têm medo do contra-ataque. Sabe? Que o brasileiro, os técnicos brasileiros, em geral, a sua imensa maioria, morre de medo, sofre da síndrome do contragolpe. Olha só. Eu não posso tomar contragolpe. Em cima do que você falou, nesse lugar onde está sentado o Carilli, o Osório declarou literalmente o seguinte, ele falou, eu quero jogar com a marcação ofensiva. Mas o meu jogador, ele instintivamente ele joga atrás. Porque já foi criado essa coisa desde lá de baixo. E por que é criado? Porque um técnico do Grêmio Sub-20 perde o jogo e é demitido. Essa coisa do... Aí não dá para você trabalhar. Se você não tiver garantia de trabalho, o Guardiola sabe que ele não vai ser demitido. Quando ele perdeu o ano passado, primeira vez que ele não ganhou o título do ano, o presidente chamou e falou, cara, beleza, não só deu a sociedade de um time pro irmão dele, como acrescentou mais uma grana pro trabalho. $1 bilhão. Então, eu acho que isso, né, Carilli? Sim, mas ele chegou lá e o pessoal dizia o seguinte... Esse futebol que você gosta de praticar, aqui na Inglaterra não funciona. E é verdade, ele fez melhor ainda. Não vai ser. Então, ele fez 1000 passes hoje lá, que é para mostrar que não é aquilo que ele fazia lá, é mais. Não, mas aí tem a tal da história da segurança de trabalho. Tempo, de tudo. E o elenco que ele tem. O elenco, eu sempre falo da história do futebol. Então o Brasil tinha que meter 14 no Paraguai. O Brasil tinha que meter 15 no chileno. Flávio, tem que... Tudo tem limite. Claro. Por mais competente que seja, se ele for dirigir o Nogueirópolis, ele não vai fazer isso. Ele faz isso porque ele tem jogadores de qualidade. Se o Nogueirópolis for jogar com o Vanderlei... Ele se o Nogueirópolis for jogar contra o Vanderlei... Ele talvez que é o que nós fazemos aqui... Entendeu? Ele vai poder fazer. Eu acho que ele vai perder mais, mas ele vai fazer. Ele está jogando, não ele está fazendo. Se colocar o pé de rato lá, vai meter a bola para fora do estádio e não vai acontecer nada. Tem que ter qualidade. Ele está fazendo isso. Tem que ter qualidade. Tá bom, Vanderlei, mas por que a qualidade no Brasil não se transforma? O nível de dinheiro que se alega, por que no Brasil não faz diferença? Isso você tem razão. Um time importante no Brasil não pode enfrentar uma grande dificuldade
dificuldade com um simples time da Bolívia. Palmeiras foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Eu sei disso. O Santos pelo Jorge Wilson. Olha os times. Guayaquil. Não dá, gente. Qual é a diferença? O problema é falta de segurança para o treinador trabalhar. Esse é o ponto. Qual é a diferença de orçamento de um Manchester City com o Manchester United? Nenhuma. Com o Chelsea. Ao contrário. Com o Liverpool. O Chelsea e o United custam mais caro do que o City. Claro. Então não é essa a questão. E a camisa... Mas eu acho que a estabilidade, a camisa sim. dos outros. Mas a estabilidade, sim. Estabilidade do trabalho, sem dúvida. Mas sem dúvida. Ué, o Dorival Júnior, ele quer atacar. Mas ele sabe que se ele atacar, ele cai. Estão enchendo o saco dele. E o pior é que quem quer derrubar? Zé Mané, como diz o Chico. Cara que não entende nada de futebol. Mas, Flávio, os manezões conselheiro, puxa-saco. Esses caras que ficam enchendo o saco. Só uma coisinha, eu me lembro muito bem de um jogo de 1970, Maracanã lotado, o Brasil em cima do Paraguai, com uma seleção, aquela seleção de 70 maravilhosa. Me ajuda aí, Vanderlei, a lembrar se é isso mesmo. E foi 1-0 o gol de Pelé. Um jogo difícil. E você não vem dizer para mim que em 70 a gente não tinha jogador bom aqui, que tinha. Sim, e o Paraguai engrossou uma barbaridade. Mas olha o resto da campanha. Você está mandou bola na trave. Um jogo. E o Pelé fez um gol em cima da linha. A bola sobrou para ele, entrou com bola e tudo. Você está estando um jogo. E os resultados da Libertadores? Então, aí que está o negócio. O Palmeiras ganhava de 6. Agora, qualquer Jorge Wilson não pode engrossar. Eu acho assim, Flávio, não dá para comparar o futebol europeu hoje com a grana que eles têm, com o nosso aqui. Não, eu comparo o nosso com o nosso. Eu comparo o Brasil, é disparadamente que tem mais dinheiro. Eu quero comparar o Brasil com o Venezuela. O europeu com o europeu e o brasileiro com o brasileiro. Isso aí. Cada um dentro do seu, da sua caixinha. O europeu não. Alguns centros europeus. O inglês. O inglês, o alemão, o espanhol, porque o francês, e o francês italiano, agora com o PSG. Mais ou menos. O italiano desculpa, retranca e tal, joga tudo atrás. Apesar de que o Napoli está melhorando. O Napoli é lindo o jogo dele. Tá lindo. O que acontece é o seguinte: eles entre eles, nós entre nós. O nosso futebol praticado aqui no Brasil é um lixo do ponto de vista de confiança, de conceito de jogo, de beleza, de jogar futebol ofensivo. Não se dá tranquilidade para trabalhar. Como é que você vai fazer? Por exemplo, você imagina se eu chego aqui na TV, aí eu encontro aqui o nosso diretor surpreendente e fala o seguinte: se não der 3, 4 pontos hoje, você está demitido. Pô, eu vou entrar morto. Aí começa, olha, um monte de gente pediu para ser campeão. Tá bom. Não tem jeito de trabalhar desse então, aqui, Flavinho, desculpa hoje eu estar um pouco... inflamado. Você está ótimo. Está perfeito, mestre. Inflamado. É o seguinte... Está perfeito. O nosso... sangue nos olhos. O que acontece é o seguinte, você sabe que você não tem muita chance. Perdeu, dançou. 3 meses, 4 meses. Quer saber de uma coisa? Mete as caras, cara. Não, mas aí o cara... Aí mete as caras, porque você vai dançar de qualquer jeito. Você vai ser demitido. Mas o 0-0 te garante mais tempo o emprego. E aí você entrega os pontos. Mais uma semana, mais E sabe qual é o problema, Helena? A pior coisa do mundo que deve ser é você ter que discutir com o Zé Mané. Porque se o cara entende de futebol, tudo bem. Mas aqui a composição do futebol é política. Quem vai dar opinião, encher o saco, é conselheiro. Que é o quê? Um puxa-saco que está lá só para fazer número. É esse cara que vai discutir com o treinador, que o Carilho acabou de falar, ficar 24 horas pensando no futebol, contra o Zé Mané, não dá. O problema de um diretor de futebol, na sua maioria, é que eles querem cobrar de um treinador, no caso, não vou dizer no caso do Carilho, mas eles querem cobrar método de trabalho. Não se cobra método de trabalho de um treinador, se cobra resultado. Baseado nisso, Carilli, você sempre prende os seus laterais. E hoje, algumas vezes, até o Cássio reclamou, porque o Maicon não deu bote. Porque veio o jogador do Santos para cima dele, deu come e ele fez a falta. Você lembra desse lance? Sim. Às vezes, quando vem o lateral, não é bom bater lateral com lateral, ou você mesmo determina que eles têm que segurar, porque o Romero e o Cleison têm que acompanhar. Porque naquele momento não tinha o Cleison, né? Ficou mano a mano, por isso que eu estou te perguntando isso aí. É que, na verdade, linha de 4 bem definida, os laterais jogam na linha dos zagueiros. Né? Quando sobe muito assim, quando perder a bola, você está desarrumado.
E o Maicon ainda está passando por um processo de não ser da função. Não é da posição, né? Certo. E para jogar de lateral, não é a minha ideia, é uma ideia do Corinthians, né, implantada pelo Mano em 2008, que o Tite veio com suas ideias, eu só estou dando um segmento, né, naquilo que foi Mas no implantado. caso, quando dá um Mano, como que faz? Não tem que sair? Tem que sair empurrando o cara sempre para fora, né? Que a gente chama, sempre para lateral, não deixando jogar para dentro, tem que sair. Mas aí requer muito posicionamento de corpo, esses detalhes aí. Mas no caso hoje do Fagner, que já é da posição, está acostumado, é um jogador regular, você sabe, ele não erra passe, dificilmente. Hoje eu acho que, em termos de posição, defensivamente, ele foi mal. Tanto é que a jogada do gol saiu do seu lado. Então acho que ali acho que ele guardou muito a posição e não fez de diminuir. Isso, um diminuir o espaço do Giamota. Vamos para o nosso lance Lux Collor de hoje. O lance Lux Collor é muito legal. E o lance vem desse jogo entre Corinthians e Santos. O gol do Corinthians, o gol do René Júnior. Ufa, estamos chutando de fora da área, né? Isso é muito bom. Houve um desvio e tal, mas viva o chute da entrada da área, que é uma opção, né? Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lux Collor. Lux Collor, a tinta da pintura inteligente, a tinta que eu uso e que recomendo para você. Aí está o lance Lux Collor de hoje, o gol do Corinthians, o gol do René Júnior, e nós estamos já vendo alguns chutes da entrada da área, o que é muito bom, o que é muito positivo. Carilli, bem a propósito disso, é isso mesmo? Você tem procurado mais esse chute da entrada da área? Sim, para jogar dessa forma agora, muitas vezes vai ter que buscar finalização, porque não vai ter um 9 lá, muitas vezes vai girar, tirar essas bolas dos corredores que nós chamamos para liberar sempre para um chute. Olha, nós estamos falando com o técnico do Corinthians, vamos ver o que se falou do Santos, do lado do Santos depois da partida. Mesmo se eu tivesse perdido o jogo teria sido bom. A minha torcida quer me matar. Mas o jogo foi bom. Eu acho que quem está em casa ali teve 40 minutinhos para comer alguma coisinha, botar mais uma cervejinha para gelar. A gente tem que exaltar hoje duas coisas, principalmente, né, duas coisas principais. A torcida fez uma linda festa. Nós jogamos aqui uma vez, nós empatamos, e hoje realmente com o estádio lotado, então foi o nosso 12º jogador, eles que conseguiram nos empurrar para a gente, mesmo de tanto desgaste que nós tivemos dessa viagem da Libertadores, por conta da altitude, enfim, por conta de tudo que nós passamos, o Corinthians com um dia mais de descanso, e nós praticamente jogamos dentro do campo do Corinthians. Tivemos mais posses de bola, tivemos mais finalizações, tivemos mais cruzamentos, enfim. Não parecia que a equipe do Santos estava vindo de uma situação tão difícil que nós sofremos bastante por conta do último jogo da Libertadores. Então mostrou mais uma vez a força do grupo. O que te fez mudar a história do garoto? A qualidade do menino, né? Não tem como ser hipócrita, né? A gente sabe da qualidade dele, é um jogador que eu já acompanhava, né, desde o Santos B, e vem fazendo os grandes jogos. Eu falei, quando chegou a chance de eu vir trabalhar no Santos, eu falei, quero esse garoto comigo. E quando eu chego, tava aquela situação, fica, não fica, vai, renova, não renova. E nós, junto com a nossa diretoria, sentamos. E não foi fácil. O nosso presidente, né, tá de parabéns por ter conseguido. A gente sabe que estava chegando no final do contrato, enfim, mas fico feliz. E agora espero que ele possa continuar no caminho certo. É uma joia. Tem que ser lapidado, todos sabem. O Romero disse agora há pouco, na saída do gramado, entrevista para as rádios, que depois daquele lance ali que ele foi parar no vestiário, que o Santos é um time pequeno. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Depois daquele lance? Eu não vou debater com o jogador, né? Sou professor. Não vou falar com o jogador. Bom, é o seguinte, o menino que fez o gol, o Diogo Vitor, eram umas coisas assim muito curiosas, né? Esse menino, ele desapareceu várias vezes, ele é meio, né? Ele não é tão menino, né, Flávio? Não é tão menino, não, ele tem 23 anos. Ele some, desapareceu algumas vezes, some. E aí parece que deram uma acertada, o Jair acabou falando aí que enquadrou, e tomara que tenha enquadrado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, só contar para vocês como é que a coisa funciona. Uma vez o Guarani tinha um goleiro grandão chamado Irã. Ninguém nem percebia o Irã, embora ele fosse grandão. E aí, num jogo contra o Palmeiras, se eu não me engano, ele fez um gol de cabeça. Foi 3-2 Palmeiras. Aí, no dia seguinte, todo mundo queria ouvir o Irã. Naquele dia, queria ouvir o Irã. Era o dia do cara. Era o dia dele. Aí,
o Irã falou, não vou dar entrevista hoje e tal. No dia seguinte, ninguém queria mais saber do Irã, nunca mais ninguém soube, ninguém sabe dele. Sumiu. Ele perdeu a chance dele. E o menino hoje disse... Irã virou Iraque. Ele disse o seguinte, que ele tinha um compromisso e que não poderia dar entrevista. É óbvio que não vai mudar nada para ninguém, até porque ninguém sabe quem é ele. Nem o nome dele direito a gente sabe. Qual é o nome dele? Diogo Vitor ou qualquer coisa assim. Mas o pessoal que cuida da vida do Diogo Vitor perderam uma grande oportunidade, talvez a única da vida dele, né? Então Deus queira que ele tenha outra chance. Mas hoje era o dia dele. Essas coisas não podem ser perdidas. Para nós não muda nada. Ninguém sabe quem é o Diogo Vitor. Tem o Zap na TV e o cara passa. Você vê um rosto, vê o Carille, o cara para. Né? O cara vê o Muricy, o cara para. O cara vê o Miller, o cara para. Vê o Diogo Vitor, ele não sabe quem é. Ou seja, é muito melhor para ele do que para nós. Só com uma orientação, tá? Talvez, tomara que ele não seja o Irã, né? Que ele tem outra chance de dar entrevista. Claro, rapidinho, 30 segundinhos para contar a história do Audax. O Audax disputando o Campeonato Paulista com o Santos. Aquele jogo final, Audax e Santos. Aí, 2 dias antes do jogo, aquela coisa toda, jogo final, aquele espetáculo todo, o Audax fazendo sucesso, vai disputar o título. Alguém disse o seguinte, olha, treino fechado e não vai receber imprensa. Aí o Vampeta chegou. Presidente. Quem deu essa ideia de jirico? Não, porque precisa de privacidade. Vem cá. Sabe o que vai acontecer na segunda-feira? Sabe o que vai acontecer na segunda-feira? Ninguém vai aparecer aqui em Osasco. Zero. Pode deixar as portas abertas, ninguém vai entrar. Essa é a hora. Seja, fique privado na segunda-feira. A imprensa toda queria ir lá fazer o último treino. Mas é aquele dia, né? Aquele dia era o dia. Mas Deus queira que o menino... Pô, eu não estou torcendo contra. Foi muito engraçado. Só estou alertando. Para o jogador é importante. Segunda-feira ninguém vai falar mais nada. Se o menino tem uma assessoria e tal, pisou. Hoje você tem compromisso, cancela, porque é a chance da vida dele. Será que algum dia ele vai fazer um gol do Corinthians no final, no Pacaembu? Você me faz lembrar. Eu acho que vacilaram. Mas, enfim, problema dele. Não tenho nada a ver com isso, não tenho nada com a vida dele. Ele sumiu, não sumiu, é problema dele. Coisa, Flávio, que eu preciso perguntar, porque está chegando um monte de mensagem questionando isso, e o Tomás também está perguntando isso, para o Carille, é o seguinte, vocês ainda pensam no camisa 9 para o segundo semestre, brasileiro e fases seguintes da Libertadores? Ou vocês continuam estudando nomes, ou isso já está descartado de uma vez por todas? Os torcedores estão ansiosíssimos, Carille. A diretoria ainda continua trabalhando, né? Temos até sexta-feira da semana que vem, antes do primeiro jogo das quartas de final, onde podemos inscrever mais jogadores, né? Fazer 4 trocas. Então a diretoria vem trabalhando, né? E também depois, se não acontecer agora, vamos trabalhar bastante primeiro para classificar na Libertadores, para depois também continuar atrás de mais um atacante. Tem uns lances polêmicos aí para a gente mostrar. Vamos mostrar bem rapidinho os 3 primeiros e depois a gente discute o 4º lance, que é aquele que deixou a coisa, né? Foi a diferença. Então vamos lá. Primeiro gol, Cleiton acerta o Alisson e não recebe cartão amarelo. Merecia cartão amarelo? Veja esse lance aí. Eu acho que ele nem acertou o Alisson, para falar bem a verdade. Mas enfim, só um pra gente. Depois todo mundo fala do lance mais importante. E aí, Miller, era para cartão? Foi uma entrada imprudente, até porque o Cleiton não sabe fazer falta, né? Mas ele não pegou, viu? Ele pegou a bola e o jogador chutou a sola da sua chuteira, isso né? Aí, isso ali foi um critério do Luiz Flávio, acho que não foi... Foi falta, mas não foi falta para cartão. Rodriguinho sofre falta de Lucas Veríssimo. Próximo lance. Merecia cartão? Vamos ver esse lance aí. Falta do Lucas Veríssimo no Rodriguinho. O Alisson. No Alisson, né? No Alisson. O Alisson que fez no Rodriguinho. Isso. E aí, Chico, era para cartão? Mas, nossa, muito para cartão. Você vê que ele bota a mão no pescoço do Rodriguinho, ó. Ele olha e empurra o pescoço do Rodriguinho. Cartão vermelho aí. Bom, aí o Romero dá um carrinho e é acertado por Luiz Felipe no banco do Santos. Merecia a punição? Quem, né? Aí fica na dúvida. O Romero, quem agrediu no banco, se é que agrediu. Enfim, vamos dar uma olhadinha nesse lance aí. Vamos lá, esse lance aí, o Romero cai e tal, desaba, e teve uma confusão lá no banco de reservas. O que aconteceu ali, Carille, você sabe? Então, do banco meu ali não deu para ver, mas foi isso, ele dá um carrinho na bola ali
Ele dá um carrinho, acerta o cara lá e o outro lá dá um... Não, foi o seguinte, Flavinho, ele deu o carrinho, como está perto do banco de reservas, o jogador do Santos coloca a chuteira na sua coxa. Felipe, Assim, não foi nada de isso aí, ó. Pode ver, ó. Tudo certo. A imagem é bem clara. Tudo certo. O cara quer chutar ele lá, ó o goleiro. O goleiro reserva chuta o Romero. Quer dizer, agora, isso que eu não acho legal. Quando ele cai, o banco inteiro do Santos vai pra cima dele. Pra quê? Ele caiu dentro do campo, quer dizer, o banco de reserva não tem nada que ir pra cima dele. Aí, olha lá, pra que isso? Porque o jogo nervoso. Ele tá dentro do campo. Eu fiquei com medo que aí ia apagasse a luz de novo e já não tinha mais nada, né? Aí parecia... Como é que chama? Aí acabava 1 a 0 parecia o baile do risca-faca, né? Quem tá dentro não entra, quem tá fora não sai. É um negócio maluco. Tem mais 5 minutos, acabava o jogo. E agora esse... Cartão cor-de-rosa. Flávio, só para registrar, nada de cartão até agora. Também não daria nada, tá tudo certo. Bom, vamos pro lance que é aquele que realmente pode ter mudado a história do jogo. Balbuena derruba Léo Cittadini e o árbitro marca fora da área. Foi fora ou foi dentro? A gente tem várias imagens, aí sim. E de novo vai ser uma coisa assim muito clara, né? Você achar que foi dentro ou que foi fora. O que falta, acho que ninguém vai discutir. Ó, aí que tá, ó. Dentro. Dentro, diz Alberto Helena. Dentro. A bola tá dentro. Chico. Fora. Fora. Você vê que o joelho esquerdo dele pega no pé direito do atacante. Mas é só olhar. É só você olhar. A bola está dentro. Mas ele pega o cara fora. Não tem nada a ver. Pode repetir quantas vezes você quiser. Ele a bola está dentro? A bola está dentro, mas ele pega pé fora. Tá dentro. Olha lá. Então é pênalti. Não. A bola está dentro da área. Quer ver? Agora ele olha lá. Ó. A coxa esquerda dele, pega o pé direito do jogador, fora da área. Não tem nada a ver. Olha, Flavinho, você sabe muito bem que eu sou fã do Balbuena. Já disse que ele é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Ele já disse várias vezes isso. Só que ali ele foi imprudente, ele deu um bote errado e foi dentro da área e foi pênalti. Pra você, Carilli. Não vai dar pra concordar com você não, viu, Lanque? Não vai dar pra concordar com você. Dentro da área. Foi dentro da área. Carilli, se eu falar que a linha da área tá desenhada aberta. Tá torta? Sim. Tá torta. Aí tudo bem, a linha torta. A linha tá torta. O Pacaembu tá tão abandonado que a linha tá torta. Eu tentei olhar várias vezes pra ver se eu via fora, não consegui. Vocês repararam, gente, como é tão simples? O Carilli disse, foi pênalti, pronto. Assim, acontece. O Luiz Flávio roubou, não. Foi pênalti, ele errou. Pronto, acabou. Simples. Tá Flávio, acho que tem reclamações e tem reclamações. Né? O árbitro ali se vê que está posicionado no calor, né, do jogo, na correria fora. Eu vou reclamar de algum lance quando for o impedimento que deu do jogo de 3 metros. Aí eu vou reclamar. Claro. Né? Já teve várias situações contra o Corinthians que, árbitro, ser humano, um monte de questões. Aqui na televisão, né? Claro. Tudo fica mais fácil. O Chico brinca, né? O Chico é gozador. Não, mas a linha está desenhada errada, ela está abrindo assim. Mas realmente, parabéns, viu, cara? Isso é legal. Só ajuda o futebol. Só ajuda. Não... Nossa, mas, Flávio, mas também tem uma coisa. A imagem é bem clara, não dá para encontrar a imagem. Eu sei, mas sabe como é que é? O que eu fico triste é que o Balbuena é um cara experiente, bom zagueiro, muito, muito regular, e ele foi precipitado nessa jogada. Deixa eu falar do jogo do São Paulo. São Paulo ganhou lá em Lins. Finalmente, hein? E daqui a pouco o Dorival Júnior vai virar um gênio. De virada, porque os caras que não entendem nada de futebol, que ficam enchendo o saco de profissional, eles dependem do resultado. E o São Paulo tomou 1-0, o gol do Murilo Henrique, nesse chute, tomou o gol. Quem é que tá no gol? Primeiro tempo. Aí o São Paulo empatou o Reinaldo, um golaço. Golaço do Reinaldo. Chegou batendo, aí sim. Legal, chega Reinaldo. Da jogada. Legal, Reinaldo é aquele que a torcida mandou embora. Exatamente, Vai atrás disso, né? Até o Cueva deu o passe certo. Olha só, Flávio, ele chega definindo a jogada, entendeu? Tá passando o pé em cima da bola. E aos 93, o Rodrigo Caio fez esse gol. E o São Paulo ele deve ter apertado, depois do jogo, deve ter apertado a mão do goleiro, né? O goleiro dando sossego pro Dorival Júnior fazer o trabalho dele. Os puxa-sacos que ficam em volta do Leco não terão assunto amanhã, né? É verdade, é um bando de puxa-saco. E como os clubes são políticos, não é só no São Paulo. O São Paulo é pior porque o São Paulo não ganha nada faz tempo. Mas aqueles puxa-sacos que ficam em volta dessa vez. Não tem jeito, Miller. Os puxa-sacos não terão o que falar. Ganhou de virada fora de casa, né? O São Paulo, muito bem hoje. Quer dizer, então tem que falar da vitória, tem que falar que o Dorival, mesmo pressionado, mesmo muita gente querendo que ele
não permaneça no cargo lá no Morumbi, mas hoje ele conseguiu uma importante, como o Carille disse, né? Resultado é resultado. Tem jeito, treinador vive de resultado. Mas olha só uma coisa curiosa, bem brasileiro, né? Que antigamente era coisa de português, agora é brasileiro. O São Paulo poderia cair de divisão e ser campeão paulista, ao mesmo tempo. O regulamento que os caras fazem permite isso. Eu só queria saber o seguinte, eu queria que a diretoria do Linense me explicasse por que o ano passado, quando eles disputaram a fase de decisão com o São Paulo, eles venderam o jogo e fizeram aqui em São Paulo. Agora que era uma porcaria que não valia nada, o time deles está quase rebaixado, aí levaram para Lins. Quer dizer, a tranqueira você leva para sua cidade. E o que é bom você joga para os outros. Ano passado foi no Morumbi. Eles deram o jogo, venderam os dois jogos, venderam o jogo. O deles eles venderam para cá. Quer dizer, o cara de Lins teve que andar 400, 500 quilômetros para vir ver o jogo, quando era jogo bom, decisivo. Agora que era uma porcaria, é lá. Legal isso aí, bacana. Parabéns. Mas a nossa Ponte Preta fez justiça. Eliminou São Paulo, eliminou Palmeiras e perdeu para o Corinthians. Nossa Ponte, obrigado. A Ponte Preta tem um pequeno problema. Quando ela chega em final, é uma borração geral. Até eu, viu? Quando o começo chegou em final, você já sabe. A melhor coisa do mundo é decidir com a Ponte Preta. Que eles pipocam. O que não vai acontecer. Em 77 não pipocou, foi outra coisa, mas tudo bem. Não pipocou, não. Nós passamos aqui, cansamos de fazer especial. Os caras bateram até na sombra. Pelo amor de Deus. Ô, Flávio, não teve causa, não. Foi esquemão mesmo. Você quer que eu conte 76? Quer? Esquema, pô. Ô, Flávio, deixa eu dar uma notícia aqui. Um homem de 31 anos morreu hoje. Ele foi espancado por integrantes da torcida Jovem do Santos em Itaquaquecetuba, segundo informações da Polícia Militar. Ele era soldador, 31 anos, Danilo da Silva dos Santos, possivelmente um torcedor do Corinthians. Foi levado em estado grave para o Hospital Santa Marcelina, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele era casado, deixa 2 filhas. 21 integrantes da torcida organizada do Santos foram detidos, entre eles 2 menores de idade, todos suspeitos de espancar esse homem, de atear fogo e depredar veículos na estrada de Santa Isabel, em Itaquá. Testemunhas reconheceram ali um dos presos. E a questão é que ele estava dentro do veículo, do carro dele dirigindo, e essas pessoas foram para cima dele e fizeram isso. Então, aqui o homem foi espancado, o confronto começou numa avenida tal, e segundo a PM, os proprietários aqui dos veículos danificados não se apresentaram nem na delegacia também ainda. Não dá para brigar com quadrilha. São os bandidos organizados do futebol. Essas porcarias aí que tem acesso em todos os clubes, tem cargo em diretoria, essa lixarada toda. Mais um assassinato de torcida uniformizada. A informação, e esse senhor, pelo que diz aqui uma testemunha, desceram do ônibus, foram para cima de um motorista, bateram nele, deixaram ele caído no pátio da prefeitura e quebraram vários outros carros, atearam fogo no veículo. Foi assustador. Só que esses marginais continuam tendo moral com polícia, continuam tendo moral na segurança pública, continuam tendo moral nos clubes. Os marginais de torcidas uniformizadas que fazem sempre essas coisas no futebol e nunca acontece nada. Como não vai acontecer nada com esses assassinos aí. E, por acaso, é do Santos, é tudo igual. Eu falo sempre. Na hora que a polícia quiser agir, faz um sorteio. Mete a mão agora, num saquinho, sorteia. Qualquer torcida, vai lá, dá uma geral que vai encontrar jeito de prender todos. Todos os diretores, os líderes, que é uma bandidagem que toma conta do futebol faz tempo. Ok, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Michele, e as fotos? Nós temos aqui alguns dos nossos telespectadores de hoje. Vamos lá, olha só. O primeiro participante de hoje, aqui, peraí. Torcedor José Carlos Morales, de Santo André, aqui de São Paulo. O Alberto Helena ali atrás, parece. O nosso magrão, né? Parece um magrão. Parece um magrão, só que magrão, lá. A Luciara parecida com a cunhada Angélica e o irmão Luan. Aê! É nóis. Carlos Manuel Koga, com a filha Graziela da Moca, São Paulo. Beleza. Ele é feio, ela é bonita. Ela é linda. E a corintiana Maria Santana, com os avós Maria Gomes e Chico. Olha lá, Chicão. Mas essa não é minha filha. Nós de novo, hein? Não Muito vem bom, empurrando aí, coisa Fabinho. pra mim, pelo amor de Deus. Que já É isso? É isso aí. Bacana, legal. Carille, qual é o seu projeto de futuro no futebol? Você sonha em trabalhar na Europa? Sonho. Né? Ainda mais depois do ano passado, através mesmo da assessoria, que falou do Bruno, do Marcel, da Futepress, dando entrevistas para veículos de comunicações da Itália, da Inglaterra,
da Alemanha, muitas entrevistas mesmo, quem sabe, né? É um sonho aí. Né? Mas o primeiro hoje é ficar por muito tempo no Corinthians. Acho que o Brasil tem que mudar isso, claro que tem muito trabalho, depende de muita coisa. Mas quem sabe eu não ficar aí vários anos aí como técnico do 4, 5, 6 anos e depois você iria para lá. Sim. Sua mãe agora está contente, você como treinador do Corinthians, ou ela ainda tá nervosa? Minha mãe é muito engraçado isso, né? Ela estava aqui em São Paulo comigo no dia 22 de dezembro. Mas, meu filho, você não está tão bem como auxiliar. Por que você vai ser técnico? Mas mãe é assim mesmo. Você, como é que é? Quem troca o novo pelo velho sabe o que deixa e não sabe o que pega. Ai, tadinho, Carilli, muito obrigado por atender o nosso pedido numa semana brava que teve. Sempre muito gentil com a gente. Muito obrigado. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Helena. Boa noite, Chico. Boa noite. Boa noite, Flávio. Miller. Boa noite, Michele. Amanhã, 6 da tarde, tem Gazeta Esportiva. Estarei de vela do casal Celso Cardoso e Michele Jacques. José Sebastião das Neves, a camisa é sua, viu? Do Santo André, do basquete. Tchau. Nesta segunda, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, aprenda a fazer capellini com camarão e bacon.